E aí, galera, começando mais um episódio do Sobre o Reino Podcast, episódio número 22. A gente ia fazer ao vivo, mas acabou não dando certo por conta da internet, alguma configuração lá do sistema nosso. Mas enfim, vamos gravado, né? Nossa, vai ser muito top. chique, né? Do sistema nosso. É que eu não posso... Já botei da... Não é, mano, é que eu não Reino. posso revelar qual sistema a gente usa, né? É segredo, cara. É um sistema totalmente... Entendi. Não é o OBS, tá? Zoeira, é o OBS. Entendi. Mas é isso aí, episódio número 22, gravado. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vai ser um papo muito legal. Vai. O Heitor é meio suspeito pra falar sobre o Eu falei que episódio é de hoje. difícil, velho, fazer podcast com quem se conhece. Vou perguntar o quê? É verdade. Mas quem sabe, mano? Quem sabe? Não, vai surgir alguma coisa hoje. vai Vai que ser. ela descubra alguma coisa hoje. Exatamente. E aí, gente, Tá. como é que vocês estão? Infelizmente não vai dar pra fazer ao vivo, então se você tinha sua pergunta, agora você não consegue fazer mais, porque já passou. Se você tá assistindo, a gente já fez. Mas tudo bem, a gente pode ter outra oportunidade de trazer a Gabi aqui. A gente sabe que muitas mulheres assistem e perguntam bastante coisa, mas é bom. Sabe por que é bom, cara? Eu vou falar pra você por que é bom a gente não fazer isso ao vivo. Porque ia ter muita pergunta sobre consultoria. Ah, Gabi, posso usar branco? Não sai essas perguntas? verdade. Então hoje nós vamos falar, vamos conversar com ela mais sobre a história dela. Verdade. A Gabi já participou de três episódios, 3 podcasts? Acho que foi. 3 podcasts, então já tem bastante coisa sobre consultoria pra você procurar aí. Procura aí Gabi Mazer Podcast que você vai achar. Então hoje nós vamos fazer algo voltado mais, talvez pro testemunho, pros ministérios. Então curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. E aqui, ó, tá aí, né, Gé, o QR Code? O QR Code tá aqui, ó, mais ou menos. QR Code rosa, bem diferentão, onde você vai poder comprar Discretinho. o mais novo produto. Não, peraí, deixa eu apresentar primeiro. Oi, amor. Oi, Tudo amor. bem? A Gabi é a convidada mais linda, mais maravilhosa que nós já trouxemos nesse podcast, Gabi Mazer. Oi. Oi. Obrigado por ter vindo. Por comigo. Obrigada pelo convite, amigos. Não, eu estou muito de verdade, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, porque é um podcast que muita gente tá vindo, né? Então eu me Sim. sinto muito honrada de estar aqui com vocês. Muito Verdade. feliz, muito obrigada. E fala aí, qual o QR Code que nós temos aqui? Qual que é a novidade que Bom, nós esse temos? QR Code que vocês estão vendo, ontem foi o lançamento, né, do meu primeiro e-book, que chama 20 peças, 200 looks. Então, eu comecei a perceber muito essa dificuldade, né, das minhas clientes em multiplicar as peças do guarda-roupa. Então, sempre uso essa calça com a mesma blusa. Então, eu pensei em um produto que as pessoas pudessem ter acesso, né, ao meu trabalho e aprender a versatilizar o guarda-roupa. Então, esse e-book é sobre isso. Então, eu trago ali conceitos bem, bem legais, de uma forma bem didática, assim, bem facinho de ler. E foi feito com muito carinho, com muito amor. Lancei ontem e tá disponível na Hotmart pra comprar. Pra você, ele tá na sua direita. Apenas... Você tá apontando Ai, pra quê? cá! Apenas R$29,90. Olha aí. É isso. Nossa, baratinho, né? Baratinho, Ué, da hora. baratinho. Uhum. 20 peças, 200 Mais looks, barato que Carlinhos. um Mac. Mais barato que um Mac. 20 Barato peças, que um 200 Mac. looks. Você vai usar quantas vezes essa touca? Mano, isso que eu tava pensando. Com 20 peças, dá pra fazer 200 looks? Isso. E pra homem também? Esse é feminino, mas quem Olha lá, sabe não vem um oportunidade de masculino. mercado. Ai, ai. Vamos ver, né, se as pessoas aderirem aí, de repente eu posso fazer o masculino sim. Já tô O Carlinho, pensando. 200 look do Carlinhos, 180 tem o chinelo da Vans dele. É É verdade. o mesmo chinelo, então. Mas você sabe que eu tô dando uma mudada agora no meu estilo. Eu tô... Não, o seu chinelo nem tem mais sola, mano. Não é da Vans. Ele tá né? pedindo o arrego, ele tá É falando, da pelo Under amor de Armour. Deus, me muda. Não, o chinelo dele já é pneu slick. Mano, o meu chinelo, ele tá careca, igual eu. Eu vou, tipo, qualquer lugar que tá molhadinho assim, eu vou quase cair. mano. Escorrega. Hoje, O meu tá zoado também, velho. Nossa, preciso trocar o meu. Pô, mas esse chinelo aqui é muito vagabundo, né? O meu tem 2 anos, mano. 2 anos? Ah, não, então eu não tive sorte, O mano. meu tem 2 Então é anos? Nike, não é? O meu é Nike. Ah, então deve ser isso. Nossa, peguei numa promoção lá, mas tá feio, hein, mano. Nossa, meu Deus do céu. Mas é mó tá- bom, né, tá- velho? É. Mas Falando enfim, de chinelo. Eu conheci a Gabi antes de você, mano. Verdade, mano. Verdade. Nossa, Estudamos verdade. Você conheceu o Junto. Carlinhos, ele tinha cabelo, né? Tinha muito cabelo. Tinha cabelo e Eu passava lápis no olho. Passava. Você passava lápis no olho? Mano, Eu não sabia disso. Teve um dia que, assim, começou a estourar bastante espinha em mim, né? É. Aí, eu descobri que minha irmã, minha mãe, sei lá, quem tinha base. Aquela bagulho que coloca, tá ligado? Ah, eu já Aí, passei isso mano, também. já eu usei. passei assim no espelho, aí eu falei, mano, minhas espinhas sumiu, velho. Eu imagino Tipo, a cena. Aí eu fui, mano, minha autoestima lá em cima, cheguei na escola, mano, que raiva. Aí chegou o Fernando, velho. O Fernando olhou pra mim,
Ele, Carlinhos, você que tá você usando fez? maquiagem? Nossa, mano, acabou com o meu dia, velho. Mas enfim, por que a gente tá falando disso, mano? Porque É você maquia- me conheceu antes do Heitor. É verdade. Que você usava maquiagem desde criança. Eu usava... Não, hoje Não, mas não eu já uso. usei também base pra espinha, mano. Mas aí eu tinha uma. A minha pele acho que é meio grossa. Aí minhas espinhas são tudo interna. Aham. Aí ficava a base assim, ó. Tipo, ficava uma montanha assim. Com certeza base. você passava com a mão, né? Então já. Não, passava Não com, ajuda. eu tinha uma base. Não usava Não. da minha mãe. Eu Meu peguei uma no Deus. meu tom. Mas não Nossa, funcionava. cara, eu nem sabia que tinha esse bagulho de tom. Na época, né? Hoje eu sei. Meu Mas... Deus. O do Carlinhos é vermelho. E eu lembro, a Gabi, ela evitou um trauma meu da infância. Eu preciso falar sobre isso. Olha cara. aí, o momento confessionário. Gabi, como sempre, evitando trauma. Ela evitou um Quer trauma. dizer, eu velho. tento, né? Tem gente que não me escuta, mas. Que assim, a gente eu tenta. tinha um crush na amiga dela. Hum. Né, que não vamos citar nomes. Não vamos citar nomes. Aí, mano, o que acontece? Eu escrevi uma carta bonita pra menina, né? Aí, tipo, mano, Padrão a menina Carlinhos. cagou, velho. A menina cagou pra mim. Ela, que bosta de carta. A Gabi fez questão, ela pegou a cartinha, chegou e falou: Carlinhos, gostei muito da sua carta, velho. Olha, não liga não, não sei o que, a tal pessoa, enfim. Não fiquei traumatizado. Nossa, Falei, que da hora, ó, pelo velho. menos o textinho tava bonito. Tava Que da mesmo, hora. Que da hora. tá vendo? Amor, mas pegando o gancho, as pessoas hoje te veem como. Qual a cara que ela faz de brava, de consertada? Hoje você é consultora de imagem e estilo. Uhum. Explica um pouco sobre o que você faz hoje. Bom, o meu trabalho, ele é voltado, né, para realmente ajudar a ensinar as pessoas a como se vestir de uma forma que traduza para os outros aquilo que ela é. Então, é fazer com que é ensinar as pessoas a transmitir através da vestimenta dela mensagens, né? Então, hoje, às vezes, a gente se veste, algumas pessoas se vestem sem saber o que elas estão comunicando. Então, simplesmente vai lá, pega uma roupa no armário, coloca, ou vai numa loja, escolhe uma roupa qualquer e, beleza, serviu. Mas não faz nem ideia de o que aquela roupa transmite pro outro, né, quando tá vestindo. Então, o meu trabalho hoje é fazer que a pessoa tenha conhecimento do que ela tá vestindo. Então, é basicamente isso, né? Então, eu ensino isso, ensino como valorizar seu corpo, como destacar o que você gosta e disfarçar o que você não gosta. Ensino também sobre as cores que valorizam mais você ou menos. Então, tem várias coisas que englobam, né, o meu trabalho. Legal. Mas aí, já entrando um pouco. Eu vou entrar no assunto polêmico. As pessoas. Hoje a gente vive num. Eu vejo alguns vídeos, as pessoas, tipo assim, e o que eu visto não diz nada sobre mim. Tipo, o que eu visto o que eu quiser, onde eu quiser. E não é o ambiente que tem que dizer que eu tenho que me vestir. E não é verdade isso, né? Tipo, não faz sentido essa revolta toda contra o sistema, né? Aham. A verdade é que às vezes as pessoas me perguntam assim, Gabi, mas tipo, por que a imagem importa, né? Assim, na verdade, a resposta é se você não. Porque a gente enxerga. Exato. Né? Mas assim, se você é uma pessoa que não se importa com nada, realmente com nada que as pessoas pensam sobre você, a imagem realmente não importa. Se você não tá nem um pouco preocupado com o que os outros vão pensar de você, tanto faz o que você tá vestindo, o que você tá transmitindo ou não. Você não se importa com o que os outros pensam. A imagem, ela é relevante para quem quer que os outros pensem corretamente sobre ela. Então, a partir do momento que você não sabe também quem você é, você transmite qualquer coisa. Então, você pode passar uma imagem totalmente deturpada pro outro, fazer uma leitura de você de algo que às vezes você não é. Então, se você é uma pessoa que não se importa com nada, tudo bem. Você pode vestir o que você quiser. Entendeu? Então, mas existem looks e vestimentas, mas não só isso. Existe imagem adequada para cada ambiente, certo? Sim, sim. Sim. Mas qual que é a sua pergunta? Não, mas é que eu queria que, tipo, nesse sentido mesmo, assim, de que hoje parece que as pessoas estão se revoltando contra isso, né? Tipo, eu visto a mesma coisa em todo lugar e eu tenho que ser aceito por isso, né? Sim, porque tem
começado muito com essa coisa de aceitação mesmo, de adequação. Tipo, tem que me aceitar do jeito que eu sou, né? Então, é muito complexo isso. Porque, por exemplo, se a gente pensa num tribunal, por exemplo, que é um lugar extremamente rígido, extremamente sério, a gente não pode chegar lá de qualquer jeito, né? Então, é necessário que a nossa roupa, sim, ela se adeque aos ambientes que a gente vai. Então, é óbvio que, por exemplo, empresas, cada vez menos tem diminuído, cada vez mais tem diminuído, né, essa questão de dress code, de ter uma exigência de roupa. Então, olha, você tem que ir de roupa social. Tá cada vez mais fluido, né, essa questão. Mas ainda assim, a gente precisa sim se atentar e saber que dependendo, que tem algumas coisas que não conversam com determinados ambientes. Então, precisa dessa adequação. E volto naquilo que eu falei no começo, a gente precisa entender que tudo que a gente veste, seja pensado ou não, tá comunicando alguma coisa para alguém, né? Então, se você chega num trabalho com uma roupa que vai totalmente contra do que você quer ali dentro daquele trabalho, aquilo pode acabar com você como profissional. Ô, Gabi, e vindo pro nosso mundo, né, que é evangélico, o Thiago, nosso mundo o evangélico. O Thiago, ele comentou que a igreja ela foi adotando várias tradições, né? Então, por exemplo, Sim. antes era todo mundo de pé. Uhum. E aí veio os bancos. Aí depois, tipo, quiseram tirar os bancos pra colocar cadeira e teve uma galera que falou, não, galera, não pode, tem que ser banco. Uhum. Aí hoje, enfim, vai mudando. Uhum. E no estilo a gente viu muito isso, né? Muito. Em questão. Eu queria saber se... Isso aí eu não sei, cara, de verdade. A época que as evangélicas tinham aquele lance do vestido e tal... tem base bíblica pra aquilo ou foi só uma tradição igual a dos bancos? Tem algumas passagens na Bíblia que fala sobre, né, o véu da mulher, então, que cobre, né? Tem algumas referências, mas obviamente que a gente tem que ir ajustando isso, né, com o passar do tempo. Então, é mais uma questão doutrinária de dentro de cada uma das igrejas, do que uma coisa bíblica em si. Tipo, tem que usar um cabelo, né, não pode cortar a ponta do cabelo. Então, isso é uma coisa mais doutrinária que foi, ou seja, colocado por homens do que, de fato, na Bíblia, tá? E hoje mudou muito, né? Hoje, pô, a igreja tá, né, bem mais... Principalmente a nossa, né? É muito mais moderna, vamos dizer assim. Porque eu acredito assim, essa vestimenta de antigamente, querendo ou não, acabava, tipo, podando o estilo da mulher, né? Tudo bem, a mulher se sentia bem e tal, Sim. mas com certeza... Mas é que vai de contexto, né, mano? Tipo tem assim... muito contexto histórico, é isso que eu ia... Mas pode falar. Não, pode falar. Tem muito contexto histórico envolvido, né? Então, quando começou, principalmente a vestimenta da mulher ali na religião, muito forte, era um ambiente, uma época em que se usava esse tipo de roupa. Então, por exemplo, até 50, mais ou menos, as mulheres não usavam vestido curto, normalmente era abaixo do joelho ou midi, sabe? Então, na igreja isso também era replicado. Então, era normal. Então, não é porque era na igreja que se usava roupa assim. Todas as mulheres usavam roupa assim, entendeu? Todas as mulheres, né, vamos dizer assim, de família e tudo mais, usavam roupas decentes, né? Então, isso acabou trazendo para dentro da igreja, só que o que aconteceu? A igreja, de uma certa forma, quando começou a trazer a modernidade pro mundo, então, tipo, 50, começou vestido um pouco mais curto e tudo mais, aí, tipo, isso é do mundo, então a igreja tem que ir ao contrário, sabe? Então, a igreja não pode cortar o cabelo, a igreja não pode deixar o cabelo loiro, a igreja não pode passar batom vermelho, a igreja não pode deixar o vestido curto, que era o contrário do que o mundo usava, né? Então, por exemplo, se a gente pensa a Madonna, é do oposto, né? Então, por isso que aí vem esse choque cultural muito grande, assim. Sabe, eu tava vendo esse negócio de contexto cultural e histórico e geográfico. Eu tava ouvindo um missionário falando de uma história interessante. Ele falou assim, cara, eu fui num culto numa aldeia indígena. Aí eu cheguei no culto, adivinha? Todo mundo pelado. Nossa. Ele falou assim, nossa, velho, a minha cabeça explodiu. Ele falou assim, porque eu fiquei pensando, mano, onde eu, tipo, se a gente fizer isso no nosso contexto urbano, tipo, é um absurdo, né? Tipo, não faz sentido, é impensável. Sim. Aí você chegou lá, e lá na aldeia que ele tava, as mulheres que usavam camiseta eram prostitutas. Que louco, né? Aí ele falou assim, cara... Nossa, é o contrário. Ele falou que ele chegou a pedir, falou assim pro missionário que tava lá mais antigo, ele é um pastor, foi pregar. Aí ele falou assim, não dá pra eles colocarem roupa só pra, tipo, porque me constrange um pouco, porque ele não tava acostumado, o cara chegou lá, aí o cara falou...
pastor, aqui se elas colocarem roupa, elas vão ser dadas como prostituta, então elas não aceitam. Aí ele falou assim, caraca, aí ele falou assim, tive que me acostumar. Uhum. Tipo, depois de uns minutos eu me acostumei, mas no começo foi tipo, mano, todo mundo pelado, sabe? Tipo, cultuando a Deus, é um negócio louco, né? Sim. E aquilo lá, e a Bíblia, é importante a gente falar, né, que a Bíblia, ela no geral, assim, os princípios bíblicos, eles moldam a nossa vida, assim, e a gente tem que agir de acordo com eles. Mas muitas vezes foi confundido, foi misturado, né, o que é uso e costume com aquilo que é Bíblico, né? dogma, né, tipo, aquilo que é ensinado pela Bíblia, de fato, né. Então as pessoas, às vezes, têm um costume, têm um estilo, e elas querem aplicar isso, tipo, todo mundo você tem que ter esse estilo, você tem que vestir isso, você não pode cortar o cabelo, senão você não é bíblico, você não é cristão, né. E aí é o que a Gabi falou, tipo, queriam que o estilo fosse o contraponto do mundo, né? Uhum. O estilo da igreja é o contraponto do estilo do mundo. Sendo que, na verdade, as atitudes da igreja que contrapõem a atitude do mundo, né? A Bíblia traz, lá em Timóteo, né, que fala, né, que a mulher deve se vestir com modéstia, né, discrição e decência. Então, esses 3 pontos, eles devem, sim, ser aplicados, seja há 100 anos atrás e daqui 1000 anos. Então, a gente sempre tem que seguir isso para poder ter uma vestimenta que agrada ao Senhor, né? Então, tem muito essa questão da adequação, que foi o que você acabou de falar. Então, poxa, eu sou crente. Eu não vou pra praia de terno. Por quê? Porque não conversa com o ambiente. Então, isso é estar inadequado. Então, você não tá agindo com modéstia, né? Por quê? Porque você não tá ali dentro, você não tá se adequando ao ambiente que você está. Então não faz sentido. O que vai acontecer? Você vai causar mais constrangimento para quem te olha do que se você tiver com um maiô, por exemplo, um biquíni, né? Então é isso que é muito importante, assim. Esses 3 pilares são bem importantes na hora da gente se vestir. Então tem muita gente que se pega muito a isso pode, isso não pode, e acaba se esquecendo da base, né? E continuando nesse questão cultural, né? Só para eu entender, hoje vamos colocar aqui um shorts curto dentro da igreja. Uma menina com shorts curto dentro da igreja, ela ofende a Deus ou ela só coloca, como fala, o irmão a pecar? Qual dos dois? O que eu penso, Carlinhos? Por exemplo, Deus, vamos pensar de uma forma nua e cru, ele vê a pessoa nu. Então isso não ofende a Deus, ver essa pessoa com shorts curto ou pelada, entende? Pra Deus, ele vê ali a pessoa, entendeu? Ele não tá olhando a aparência, a roupa. Só que a questão é o que essa roupa tá gerando no outro, entendeu? Então, por exemplo, se uma menina vai com um short super curto, ou uma blusa extremamente decotada, ou uma roupa colada demais no corpo, o que vai acontecer? Primeiro, o que tá no coração dela para ela usar esse tipo de roupa em um ambiente religioso ou em qualquer outro ambiente, porque isso é algo que, para mim, é muito importante. Então, a gente tem que lembrar que não é porque eu não estou na igreja que eu deixo de ser a igreja, sabe? Ali, em vista que eu estou em comunhão com o corpo de Cristo. Então, tipo, eu tô aqui, tô na igreja, eu tô no shopping, eu sou a mesma pessoa. Então, a minha vestimenta, ela tem que condizer, né, em todos os ambientes. E aí, o que eu quero causar no outro quando eu coloco essa roupa? Então, se uma menina coloca uma roupa extremamente justa, extremamente curta ou decotada, ela, né, pode ser que não, mas provavelmente ela tá querendo causar algum efeito no outro, né, que é exatamente esse o poder da imagem. Então, o que eu uso vai causar um efeito no outro. Então, aí o que acontece? Pode levar um homem a pecar. Então, ele vai olhar, mesmo que ele não queria, ele vai olhar e falar assim, nossa, que menina bonita, nossa, que corpo bonito. E isso leva ele a ter pensamentos de desejo sexual, por exemplo, que é um pecado, né? Então, esse que é o problema, é você levar o outro ao pecado com aquilo que você tá usando. Mas eu acho legal, só queria adicionar um negócio. Porque às vezes alguém ouvindo isso pode falar assim, mas eu não tenho culpa do que o meu irmão do que eu vou causar no outro, o problema é dele. Mas não, véio, é compaixão. Tipo, e é um negócio que falta na gente, sabe? Tipo, não é porque... Agora a gente tá falando da roupa porque é um negócio mais aparente. Mas, cara, várias coisas, por exemplo, a gente tem tatuagem. Tem igreja que se a gente for com as tatuagens à mostra, a gente vai levar o cara a pecar. Então a gente tem que ter... Eu falei pra vocês. Falei assim, cara, a tatuagem foi... Quando eu resolvi fazer um risco calculado. Eu sei que tem lugar que pra não desrespeitar a pessoa... Tipo assim, pô, eu fui chamado pra ir num casamento numa igreja que é super tradicional.
as pessoas vão se ofender, eu vou levar as pessoas a me julgarem. Então a gente tem que pensar nisso. É compaixão. É um negócio que, assim, é o testemunho, né? Que a gente tem que ter. Por que a gente não bebe? Primeiro, a Nazareno ela é abstencionista, então a gente segue o manual. Mas vamos dizer que não fosse. Como a gente tem irmãos de outras denominações que bebem. Mas, cara, eu vou beber ali na frente de um cara que eu vou gerar um testemunho ali. O Rafa contou isso, lembra? Que ele falou que ele tava vivendo numa vida, tipo, não posso beber, não posso beber, não posso beber, tô me livrando desse vício no álcool. Aí ele viu um cara da igreja bebendo. Aí ele falou, resumindo, sai carregado da festa. Nossa. Porque o cara, tipo, bebendo um golinho, levou ele a voltar aos velhos hábitos, né? Então é compaixão. Sabe? Verdade. Às vezes a gente fica assim, eu não tenho culpa do pecado do meu irmão. Cara, se você pode evitar, é isso que Deus mandou a gente fazer, né? Jesus disse isso, né? Então é muito importante isso, a gente pensar nesse lado, sabe? Porque, cara, eu acho que a gente já falou até sobre isso em alguns episódios, a gente tá vivendo numa sociedade muito egoísta. Então, tipo assim, se eu faço e eu não entendo que é pecado isso, eu vou fazer e não importa o que as pessoas me falarem e pensarem de mim. E o outro que lute, né? O outro que lute. Com o pecado dele, por exemplo, não comeu. Eu tenho que lutar muito contra isso, sabia? Porque eu venho de um pensamento... Só deixando claro, galera, que aqui, tudo que eu falo é responsabilidade minha, o Heitor também. Então, tudo que a gente fala aqui não é em nome de nenhuma igreja, não é importante a gente falar isso. Exatamente. Né? E mesmo se ele não discordar de mim na hora, ou eu não discordar dele na hora, não quer dizer que eles pensem igual, tá? Mas teve uma vez, tipo, por exemplo, no Natal da minha família, que minha irmã tava com shortinhos. E aí meu pai foi falar, menina, onde já se viu isso aí? Tá parecendo uma prostituta e tal. Você não vai assim, não. Mano, esse dia eu briguei feio com meu pai. Falei, pai, como que você tá ditando o que a minha irmã vai usar? Ela pode usar o que ela quiser, o corpo é dela, sabe? E eu tenho esse pensamento, sabe? Tipo, por isso que eu falo que eu tenho que lutar bastante contra isso, porque eu acho assim, a gente vive numa cultura que o estupro, por exemplo, acaba sendo a culpa da menina. Mano, olha o shortinho que ela tava. Só que de verdade, galera, eu não acredito. Não justifica, sabe? Não eu acho que, justifica, tipo, o cara pode ser, tipo, a pessoa tá coberta, sabe? Se o cara tem essa... É uma doença, sabe? Sim. Né? Então, se ele Então, tem assim, uma inclinação pra isso, ele vai fazer, ele vai fazer, querer, independente. E teve uma pregação que eu vi também que tem essa parte de... que realmente a roupa, ela diz muito, né? Que nem, por exemplo... Criança, essas pessoas que têm essa doença, tipo, quando uma criança tá usando, tipo, uma saia, um shortinho, aquilo, sabe? Mas eu não sei, mano, é uma linha tênue, sabe? Porque eu não sei, eu ficaria muito incomodado se a igreja chegasse e falasse, você não pode usar shorts. Tipo, eu gosto de usar shorts. Então eu me coloco muito no lugar das mulheres, assim, sabe? Tipo, não, mano, ela tem que usar o que ela achar melhor. Tem algumas coisas importantes. Então, assim, primeiro, em relação a essa questão de igreja. Então, aos padrões que a igreja ali tá ditando, é muito importante que você entenda, né, esses padrões. E se você tem muita dúvida em relação ao que a sua igreja, tipo, coloca como certo ou errado, tipo, sente com alguém e entenda por que isso é certo, por que eles acham isso errado. Primeiro ponto. Se você realmente não concorda, então, a sugestão é que realmente você procure outro lugar. Porque senão quem tá rebelde com a situação ali é você, sabe? Isso vai fazer mal pra você com o tempo. Verdade. Porque é muito difícil você conseguir, às vezes, alterar, sabe? Toda uma regra de um lugar que às vezes já tem há anos. Então, primeiro ponto é isso. E segundo, essa questão, assim, né, de tipo... Meu corpo, minhas regras, né, em relação à roupa, é bem complexa também, a gente tem que tomar muito cuidado, né, nesse assunto, para cristãos, né, falando, obviamente, porque eu entendo, e aí, igual você falou no começo, meu pensamento, né, a partir do momento que Cristo habita em mim, não é mais meu corpo, não é mais minhas regras, então, o meu corpo é templo do Espírito Santo, então, dessa forma, o meu corpo e as minhas roupas devem glorificar a Deus, né? Então, eu me visto pensando em glorificar o Senhor. Então, se eu coloco uma roupa que, de alguma forma, fere, sabe, a santidade, então, eu não acredito que Deus seja glorificado com a minha roupa. Tanto que é muito doido pra mim, porque, às vezes, eu tô com uma roupa e eu sei que não está nada demais, porque eu tenho conhecimento, tipo, é a minha área de atuação. Então, olha, eu falo, não, eu sei que não tá curta, eu sei que não tá decotada, mas dentro de mim, sabe, tipo, fica uma luzinha piscando, sabe, de atenção. Então, é realmente uma linha bem, bem fininha, sabe, a gente tem que realmente tomar muito cuidado. Por quê?
Porque a nossa roupa, ela tem esse poder de persuasão intelectual, vamos dizer assim, no outro que tá nos vendo. Então, eu tenho uma frase, eu falo muito isso, as pessoas vão nos julgar pela nossa roupa. Isso é fato. Não é porque ela é ruim ou porque ela é má, é porque a cabeça dela condiciona ela a fazer isso. Então, nosso cérebro, ele vai bater o olho em alguém, ele vai fazer uma leitura, ele vai associar alguma coisa que ele já viu, que são as nossas memórias, os arquétipos que estão lá dentro, e ele vai pensar alguma coisa sobre você. Então, quando ele olha para continuar dando exemplo da mulher, que é o que a gente tá falando, quando ele olha uma mulher com um decote extremamente profundo, uma roupa curta, né, extremamente curto, um salto muito alto, um batom super vermelho, uma maquiagem muito forte, ele relaciona com o quê? Com figuras que ele já viu que tem esse estereótipo. Então, na cabeça dele, o que ele vai pensar? Uma mulher da vida, uma prostituta, esse tipo de coisa, porque é o que ele associa. Então, ele nunca vai associar uma freira. Por quê? Porque a vestimenta de uma freira não é assim, entendeu? Uhum. Então, é por isso que a gente tem que entender o que a gente tá vestindo e como tá comunicando. Então é basicamente isso. Mas eu não sei se é certo esse pensamento meu, que tipo assim, a vestimenta ela não molda o caráter, mas o caráter muda a vestimenta, não? Como? Repete? A vestimenta, porque a gente ouve, né? Vestimenta não molda o meu caráter. Não. Mas um caráter, ele muda a vestimenta. Muda, sim. Sim, é verdade. Porque se você é ali dentro, sabe? E é isso que eu trabalho muito com os meus clientes. Se você é ali dentro, sabe quem você é, sabe seu potencial, sabe suas características, sabe seu ponto forte ou fraco, né? Sabe o seu caráter, vamos dizer. Se você coloca uma roupa que diz o oposto de você não tá se ajudando, né? Então, o ideal é o quê? Que a sua vestimenta seja realmente moldada de acordo com o que você é, né? Então, isso que é o mundo ideal, é a gente comunicar por fora o que a gente também é por dentro. Ô, Gabi, e só no templo isso? Só o quê? Só no templo, tipo, na hora do culto, que a mulher deve pensar numa vestimenta menos decote, mais longa, sei lá, o shorts? Uhum. Ou é em todos os lugares? Olha, Carlinhos, eu penso que em todos os lugares. Uhum. Porque em todos os lugares a gente é observado, Uhum. sabe? Em todos os lugares. Eu falo isso pro Heitor sem pensar no sentido igreja. Mas teve até um caso, né, amor? Foi super engraçado. A gente tava lá em São José do Rio Preto. E aí ele falou assim, amor, vamos no shopping? Aí eu falei assim, vamos. 450 km daqui. Eu falei, 400. vamos. Aí ele falou assim, tá super calor e tal, lá tem ar-condicionado, né? E eu tava, tipo, na casa da avó dele. Então eu tava com shorts jeans, tava com uma camiseta e chinelo. Um coque aqui em cima, né? Um calor do caramba. Aí ele falou, vamos. Aí eu falei, então vamos, né? Aí eu falei, mas eu vou me arrumar. Aí ele falou assim, amor, imagina, vai assim mesmo, você não vai encontrar ninguém lá. Aí eu falei, não. Falei, deixa eu só trocar de roupa, então, pelo menos, né? Aí todo mundo no final acabou tomando banho, se arrumando, a gente foi pro shopping. Estava eu andando no shopping, dou de cara com uma cliente minha. Nossa. Oi, Gabi, como você tá? Nossa, você tá sempre linda, não sei o quê. Eu só olhei pra cara do Heitor, né, e a gente deu risada. Por quê? Por que eu falei isso? Porque a gente pode cruzar com pessoas a qualquer momento. As pessoas estão nos observando em qualquer momento. Eu, nessa posição como consultora de imagem, então as pessoas estão sempre me avaliando, sempre olhando o que eu tô vestindo. Mas se a gente pensar sem ser eu, Gabriela, né, mas qualquer pessoa, nós como cristãos, ainda mais na época que a gente tá vivendo, a gente tá sendo bombardeado o tempo todo. Então as pessoas exigem da gente, sabe, um posicionamento, né, assim, irrepreensível, né? Então, assim, a roupa, ela é um fator de extremamente muito, muito, muito alvo de crítica. Então, a gente tem que se atentar dentro da igreja, fora da igreja. Então, pra mim, é all the time. Então, tipo, sempre. E o que eu acho muito da hora em você, Gabi, é que, assim, você mostra pras mulheres, principalmente as cristãs, que ela não precisa vestir algo vulgar pra se sentir... tipo, Atraente, principalmente as solteiras, né? Sim. Tipo, mano, isso é muito legal, né? E a Gabi sempre fala um negócio, cara, que eu acho muito legal. Ela fala assim, tipo, gente, vocês têm que olhar para as pessoas bonitas. Tipo, não, porque às vezes a gente fica nesse negócio de puritano. Não, mas não é puritano que eu ia falar. Sei lá, um negócio tipo assim, nossa, você... Não precisa, a aparência não conta. Mano, lógico que conta, sabe? Conta, claro que então, conta. tipo assim, você tem que ensinar a pessoa a se vestir bem pra ela ser, tipo, atraente no bom sentido também, né? Porque quem que vai
Tipo, Nós somos seres visuais, né? Então, o que que acontece? Até teve uma vez que eu fiz um post, assim, no meu Instagram, acho que bastante gente viu. Eu fui no mercado e aí, na hora eu vi, tipo, deu insight, sabe, pra fazer um post. Por quê? Tinha 3 caixinhas de suco. Aí tinha uma que tava, tipo, certinha, perfeita. Aí tinha uma que tava meio amassada e tinha uma que tava com a tampa, assim, tipo, pra dentro, sabe? E, cara, ninguém pegava aquelas, entendeu? E a hora que eu fui pegar, eu fui na que tava certinha. Então, o que que é isso? É condicionamento visual. Então, a gente acaba indo pro mais belo. O nosso cérebro entende que o mais simétrico, o mais correto é o mais bonito, sabe? Então, a gente acaba olhando a embalagem que tá certinha, a gente vai nela. E quantas vezes a gente já não aconteceu isso? Tipo, de você ir lá no mercado, olhar um produto e falar, nossa, deve ser mó bom. Aí você olha pela embalagem, acha maior que vai ser gostoso, e aí a hora que você come é péssimo o produto. Por quê? Porque a embalagem te ganhou, entendeu? Então, a imagem pessoal, pensando por esse lado, ela é exatamente isso. É você já contar uma história antes da pessoa conversar com você. Então, você já vai traduzir alguma coisa ali pra ela que vai fazer ela se aproximar de você ou não, dela confiar em você ou não. Foi feito um estudo muito legal. Eles colocaram pessoas numa fila, tipo, num lugar público, assim, e colocaram pessoas completamente de preto, pessoas completamente de branco, pessoas coloridas, tipo, de vários, assim, visuais diferentes, sabe? E aí eles observavam, tipo, pessoas que iam pedir ajuda sempre iam pra pessoa mais colorida ou pra pessoa que tava com roupa mais clara. Por quê? Né? E aí, óbvio, as pessoas tinham cabelo, tinha óculos, tinham os acessórios. Por quê? Porque comunica a acessibilidade, comunica aquela confiança de tipo, é uma pessoa que eu posso chegar e perguntar, sabe? uma Então, pessoa alegre. uma pessoa Porque uma pessoa colorida é alegre. difícil ela ser igual eu. Que eu desço na rua, tipo, Exatamente. Então, tudo isso, né? Então, aí entra no fator cor também. Mas voltando ao assunto, né, dali, então a comunicação é visual, né? Então, é muito importante nesse Isso é sentido. muito verdade, mano. Vindo pro meu mundo, assim, de comida, tem lugar que a gente olha e fala assim, mano, eu não vou entrar aí não, deve ser quando é mó muito caro. preto, é osso, né, mano? Não é? Tipo, Tipo, lugar muito preto, é verdade. Tipo, nossa, deve ser Sim. mó caro esse lugar. E é exatamente isso que você tá falando. Não, mas né? o preto nem caro, né? Às vezes o preto você fala, mano, um lugar Será que mó é limpo? preto, tipo... Será que é limpo, né? Porque, inclusive, como que chama? Doma? Uhum. É branca por causa disso, né? Pra você ver que é mais limpo o lugar, né? Sim. Tipo, é bem interessante isso. Ô, Gabi, e é verdade aquele lance que falam que, indo pra área de psicologia agora, que tem aquela primeira impressão lá, a primeira impressão equivale, é verdade isso? Eu falo que é assim, Tá com Carlinhos. frio? Não, tô de Não? boa. O Desculpa. nosso cérebro, ele é preguiçoso. Então, ele nunca vai, tipo, olhar pra você e falar assim, Carlinhos tá usando uma touca azul, deixa eu pensar. O que que eu posso pensar? O que que eu posso construir? Qual caminho cerebral eu posso criar pra uma touca azul? Não, ele vai pensar, mano, quem já usou touca azul? Smurf. Pronto, é Uhum. isso, entendeu? Ele vai associar algo que ele vê a algo que ele já viu no passado e vai criar uma conexão entre aquilo. Então, por exemplo, Vou te defender, mano. A touca do Smurf era branca, ele que era azul. era branca. Mas eu pensei isso. Eu pensei. Ai, desculpa, Não, na Carlinhos. verdade, o primeiro pensamento foi, mano, a Gabi me chamou de Smurf? Aí o segundo pensamento foi, mas calma, o Smurf não tinha uma touca azul. Mano, o Smurf é azul e a touca é branca, só que a gente sempre lembra da touca azul. Ok, É 7 Carlinhos. anões, 7 anões. Tudo bem. Enfim, né? Essa era a conexão. O melhor é a cara de paisagem do Carlinhos, verdade. É verdade. Tipo, não tá entendendo Mas a nada. cabeça dele já Parecendo um tava... Smurf. Ai, até perdi o fio do que eu tava falando. Que o cérebro é preguiçoso. Então, o nosso cérebro é preguiçoso. Então, ele nunca vai, tipo, olhar pra alguém e vai ficar calculando no sentido de, tipo, criar uma leitura. Não, ele vai associar alguma coisa que ele já viu no passado. Então, por isso que a gente fala que a primeira impressão é que fica. Porque a pessoa bate o olho em você, ela vai ver você vestido de uma forma e vai pensar com alguém que ela já se viu vestido parecido, que tem certa profissão, que trabalha de tal jeito, trabalha em tal lugar, que faz que tem tal atuação. Então é automático. Tipo, olha pra você. Quantas pessoas já te perguntaram se você é tatuador, por exemplo? Uhum. Muitas, né? Por conta do seu estereótipo. Sim. Porque normalmente tatuador ou tem tatuagem, tem piercing, tem barba. Então é associação, sabe? Então é isso. Então, sim, tipo, não é nem a que fica, mas é a que a pessoa faz a leitura. E aí que mora, às vezes, um problema. Por quê? Às vezes você tem que conversar com a pessoa pra quebrar
tudo o que ela pensou de você, entendeu? Então, às vezes, você não é nada daquilo que ela pensou e aí você tem que contar a sua história, explicar e tal. Quantas pessoas você já não olhou e falou, nossa, essa pessoa deve ser insuportável? Verdade. Só pela As aparência. pessoas pensam isso de mim, depois elas chegam à conclusão que é verdade. E aí, a hora que você começa a conversar, você A fala Gabi não assim, discordou, nossa... discordou isso, né? Ela dá risada. Ainda ele é chato, né? A gente sabe disso. Hum. O Carlinhos morre. Então, é isso. Hoje, aí hoje você... é caso de família. Aqui. Hoje é caso de família. Roupa chama a suja. Márcia lá. Seguidores, é Sônia? desculpa. É Sônia, Márcia? É Márcia Estiva, né? Não, amor, Márcia? é do caso de família. É Márcia também? Não, não é Márcia, é Solange, sei lá. Enfim. Vixe, não sei. Chama não. lá, chama o SAMU. E conta pra gente a sua trajetória, né? Porque é que nem a gente falou no começo que a gente não ia falar tanto de consultoria, mas a gente já tá falando só disso. Mas você teve uma história aí na química, né, amor? Uhum. Como que foi essa transição de carreira? Teve química entre eu e você. Ó, não. Cadê o ratinho lá? A Jéssica tá achando. Não, sim, eu tive toda... Antes de eu me tornar consultora, fiz, né... Eu me formei em química. Então, quando eu terminei o ensino médio, assim, aí eu fiz colégio técnico, né? E fiz técnico em química. E aí, enfim, me graduei ali, fiz os 3 anos, aí eu fui para a área de estágio. Aí eu fiquei aí eu estagiei por alguns anos, 2 anos em uma empresa. Depois eu saí, fui para outra empresa e fui ficando na área química. Fiz faculdade também, então me formei em química industrial. Então eu sou química, né? Sou bacharel em química. Aí quando foi na época do início da pandemia, 2020, eu tava trabalhando na MS, tava como propagandista. E aí eles, como por conta do período de pandemia, eles acabaram desligando, tipo, várias pessoas. E aí, nessa, eu fui junto, né? Porque eu tava há pouco tempo na empresa, tinha mudado recentemente, então era funcionário mais barato, né? Pra ser mandado embora. Então foi eu e uma leva, assim. Aí, no que eu fui mandada embora, eu falei, bom, preciso fazer alguma coisa, né? Mas você já vendia roupa na época, né? Eu Você já tinha vendido roupa, porque... Desde quantos anos de idade você vendia roupa? Porque... Você sabe Nossa, essa história? Não? Quantos anos você ia pro Brás, quando você começou a ir pro eu Brás? acho que eu tinha uns de madrugada? 16 anos. Quando Legal, nossa. Porque... Sacoleira. Sacoleira. É porque, assim, a minha mãe às vezes gostava de ir pra lá pra comprar coisas pra gente, sabe? Tipo, vamos lá, tipo, pra passear e comprava. E aí, nessa, como eu tava no ETEP ainda, na época, gente, estudava o dia inteiro, não tinha dinheiro pra nada, né? Então, aí, o que eu comecei a fazer? Minha mãe me deu R$300, e aí ela falou assim, compra de coisa e revende pras suas amigas. Aí, eu fui lá e comprei acessório, comprei bolsa, comprei, tipo, umas roupas. E aí, eu comecei a vender pras minhas amigas ali. Aí, depois, comecei a vender pras monitoras, e aí, fui começando vendendo. Só que aí, né, você tem que estudar e tal, então, eu não conseguia dar uma atenção. Mas eu sempre fui muito boa em administrar dinheiro, assim. Então, aprendi com a minha avó realmente Lá em casa administrar. eu pago os boletos, porque Sério? senão não sobra dinheiro. A Gabi que administra? eu sou muito Não, boa ela que guarda, administradora. porque eu gasto tudo. Ah, Então, eu sou muito boa, assim, principalmente de no dia administrar. de hoje, viu, Gabi? Você guardou os cartões de crédito dele, né? Por Por quê? quê? Hoje é o Prime Amazon Day. Prime, Já comprei Prime Day, 3 vezes verdade. já. Já comprou. E aí, o que eu... Então, tipo, minha mãe me deu 300, esses 300 eu fiz 600. Aí, tipo, eu fui multiplicando esse dinheiro, sabe? E aí, quando eu tava na época de estágio, o que aconteceu? Eu consegui uma bolsa na faculdade de 50%. Da bolsa. Então, eu pagava só 50% do valor. Só que aí, o que aconteceu? Os meus pais começaram... eles entraram numa época muito difícil da empresa deles. E até então, era eles que pagavam. Meu primeiro ano de faculdade, foram meus pais que pagaram. E aí começou essa época de dificuldade. E aí, só que minha mãe falou, não, você não vai largar a faculdade, né? Você tem que continuar. E aí eu fazia estágio, meio período, só que o dinheiro, tipo assim, no estágio eu ganhava R$700. E a minha faculdade era 590. Nossa. Então, assim, não sobrava nada, né? Então, o que eu fazia? Eu vendia roupa. Então, eu ia, tipo, a cada 15 dias, mais ou menos, eu ia pra São Paulo e eu comprava roupa. E eu vendia no trabalho, eu vendia na faculdade, e com isso eu pagava o dinheiro do estágio, eu pagava a faculdade, e com o restante eu pagava meus rolês, minhas coisas e tal. E
o mais louco, tipo, no final, hoje assim, não é muito, né, mas assim, no final de 1 ano, mais ou menos, de faculdade, eu ainda tinha dinheiro guardado, então, tipo, tinha uns 3 mil Que guardados, sabe? legal. Então, meu, eu consegui fazer dinheiro, né? Aí eu saí desse primeiro estágio, fui para um outro estágio, aí eu comecei a trabalhar o dia todo, então aí eu não dava conta, aí eu parei de, de vender roupa, né, por um período. Aí depois foi começando a época do casamento, que aí eu já tava com o Heitor, a gente ficou noivo, e aí eu vi que a grana não tava dando. Aí eu voltei a vender roupa, e aí eu vendia pras meninas do trabalho Mano, também. quando eu pedi a Gabi em casamento, eu ganhava R$ 1.700. Caramba, igual o Murilo. O Murilo foi a mesma coisa. Verdade, verdade. Nossa, Bruninho já falou ganhava, isso era também. muito pouco, assim. E Louco, ela, né? tipo, Dois loucos. sei lá É, quanto. eu ganhava um pouco mais, mas assim... Não, você ganhava menos, você tava no estágio, lembra? Em casamento sim, mas foi isso mesmo, E próximo de casamento, casar... querendo ou não, é uma... Nossa, Nossa, tá doido, né? não tem como. Só o aluguel, né? R$ 1.700, É. tipo, praticamente, assim, né? Aluguel e o básico, né? Então, aí foi isso. Aí, tipo, eu sempre fui nessa de vender roupa e tal. Então, eu já tive nessa conexão, assim, com moda, né? Aí, quando me mandaram embora, me desligaram ali da empresa, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi: eu vou voltar a vender roupa. Porque era uma coisa que eu já sabia fazer e, de certa forma, eu já tinha clientes, E né? é líquido, Então, né? É muito rápido. é o muito lucro. rápido. E, tipo assim, Carlinhos, pandemia, eu comecei a comprar tricô. Então, eu pegava de mão de Sião, eles entregavam, porque eu não tava podendo ir lá buscar. Uhum. E, meu, comecei a vender horrores. Tipo assim, o pessoal em casa, eu acho que ansioso, né? Tipo, as pessoas não tinham onde usar. Onde usar a verdade. Nossa, é E eu verdade. ficava abismada. Eu falava, meu Deus do céu, essa pessoa vai comprar, tipo, 10 tricôs, 10 tricôs. Tipo assim, e não tinha onde usar, sabe? E cada semana era eu lá entregando mais e, tipo, eu achava ótimo, né? E comecei a vender, vender, vender. Até que chegou um dia, e eu tinha lá o meu Instagram, tudo. Aí chegou um dia que a Mari, uma menina lá da igreja, ela falou assim, Gabi, você já pensou em ser consultora de imagem? Aí eu falei, que é isso, né? Porque eu não conhecia, tipo, nunca tinha ouvido falar. Eu só conhecia do Esquadrão da Moda, né? Era o único que eu sabia, assim. Aí ela pegou e me mandou o Instagram de uma consultora. Aí eu olhei assim, aí eu falei, nossa, que interessante, né, essa profissão. E aí o Instagram vai dando aquelas recomendações, né? Aí eu comecei a seguir uma, outra. E a hora que eu vi, eu já tava, tipo, seguindo várias consultoras e tava achando o máximo. Por quê? Eu comecei a ver que um monte de coisa que eu sabia na prática, elas ensinavam. Tipo, na teoria. Eu falava, então é por isso que eu falo pra minha cliente, por isso aqui fica bom, sabe? Então eu comecei a ver a teoria do que eu já via ali realmente eu fazendo pros clientes. Você manjava na prática, mas você não sabia o Não porquê. sabia o porquê. Aí eu lembro que uma das que eu seguia, que foi a Roberta, que foi com quem eu me formei, ela fez uma semana de intensivo, era profissão consultora de imagem. Tipo, eram umas semanas pra você conhecer, ela dava tipo um panorama geral, assim, de como era a profissão, qual que era a estimativa de salários e não sei o que lá, falava um pouco sobre formato corporal. Eu falei, tô fazendo nada mesmo, né, vou fazer. Aí eu entrei, tipo, participei de todas as aulas e foi muito louco, Carlinhos, porque assim, eu lembro, né, amor, a gente, tipo, não tinha grana, assim, guardada, porque a gente foi usando reservas e tal, e... Aí eu lembro que o meu cartão, o Nubank, eu nunca tive limite de cartão de crédito alto, porque eu nunca gostei muito de ficar parcelando as coisas, sabe? Aí o meu cartão, do nada, na semana, liberou, tipo, um limite muito alto pra mim. Aí eu olhei assim, aí eu falei, tipo, meu, o Nubank tá louco, né? Falei, que ele me liberou esse limite do nada, né? Eu nem pedi, nem solicitei. No final da semana, quando ela lançou o curso dela, era o valor exato que o Nubank tinha me liberado no limite do cartão. Olha. Aí eu tava no quarto, eu falei assim, né, amor, lembra que eu te chamei? Eu falei assim, amor, olha isso. Falei, é o limite que eu tenho do cartão. Falei, eu tô pensando em fazer, o que você acha? Chorando. Aí ele falou, amor, só vai. Ele falou, não vai, se tudo der errado, você aprende e aplica, né? Mas aí deu, tipo, 3 meses, aí eu fui comentando com algumas clientes que eu já tava atendendo, né, há meses, que eu tava me formando nisso e tal. Eu mal terminei o curso e eu já comecei a atender. Tipo, eu já tinha cliente. Então, assim, eu vi que foi muito Deus mesmo na minha vida. Hoje eu consigo visualizar e ver que realmente é aquilo que a gente fala, né? Quando a gente vê o problema ali acontecendo, a gente desespera, a gente não entende o porquê daquilo, porque quando eu fui desligada da EMS, eu tinha um salário muito bom. Então, eu fiquei desesperada. Eu lembro que foi no dia do aniversário da minha mãe. Cara, eu chorei o dia todo. Tipo, chorei. Aí eu cheguei na minha mãe, que era aniversário dela, e aí ela falou, o que foi, né?
Eu falei, não, nada. Tipo, eu não quis contar, porque era o aniversário dela. E aí, no outro dia, só que eu contei pra ela. E ela falou, aí eu lembro até hoje, minha mãe falou assim, você comeu hoje? Aí eu falei, comi. Ela falou, você tomou banho? Aí eu falei, tomei. Ela falou assim, sua toalha tá limpa? Aí eu falei, tá, mãe, por quê? Aí ela falou assim, filha, Deus cuida de você. Ela falou, não vai te faltar nada. Ele tem um plano. Ela falou, você pode não estar entendendo nada agora do que tá acontecendo, porque você achou que ia dar super certo, que era o trabalho da vida. Ela falou, mas Deus tem um plano. Ela falou, então talvez você só vai entender isso lá na frente. E hoje, que é o lá na frente, né? Então eu olho e eu vejo que se eu não tivesse, talvez, sido desligada, talvez eu estaria lá, sabe? Ainda fazendo algo que eu não gostava, tipo, que não era com certeza a minha vocação. E hoje eu vejo que eu trabalho com um intuito, com um propósito. Eu vejo que Deus está me unindo para outros propósitos. Então, muitas portas estão sendo abertas, muitas pessoas estão sendo alcançadas. Então, eu vejo que tudo ele tá no script de Deus, sabe? A gente só vai se permitindo ou não fazer parte dele. Então, hoje eu consigo ver um pouquinho mais aí desse caminho. E aí foi isso. E aí eu comecei a trabalhar, até o ponto de, tipo, parar de vender roupa, né? Porque eu fiquei um tempo meio que com os dois, vendendo roupa e já começando a consultoria. E aí chegou um ponto que eu falei, ou eu largo a roupa, ou eu não vou dar conta. Que aí foi em 2020, de 2021 para 2022. Aí realmente eu parei. E aí 2022 pra frente foi só, ou não, foi, acho que foi isso. Aí foi só consultoria e aí deslanchei. Ô, Gabi, e é uma vez só que a pessoa faz consultoria ou tem que atualizar? Como que funciona? Algumas etapas é uma vez só, tipo coloração pessoal, biotipo, estilo, né? Isso não muda, mas as outras, tipo personal shopping, montagem de look, análise de guarda-roupa, você pode sempre refazer. Então, tipo, sempre que você sente necessidade ou que muda seu objetivo de imagem, por exemplo, troquei de emprego e agora o lugar é super formal. Não sei mais me vestir pra esse ambiente. Aí a gente refaz, sabe? Mas assim, suas cores são as mesmas, aí a gente vai mudar a estratégia de como usar aquelas cores. Seu formato de corpo é o mesmo, a gente só vai adaptar as peças. Então, é basicamente isso. Ô, Gabi, e um tabu que você já falou em outro podcast, mas é legal a gente ressaltar, que não as pessoas acham que é muito caro, né? E é um tabu que tem, né? Que não é muito caro, né, Gabi? É acessível. As pessoas acham que é, tipo, 20 mil reais, sabe? E não é um gasto, é um investimento. É um investimento, Então, tem gente que tem medo, às vezes, de vir perguntar. Teve várias clientes já que falaram assim, nossa, Gabi, eu achei que era muito mais caro. Eu tinha medo de perguntar, porque achava que assim, eu não poderia pagar, sabe? Então, assim, a gente gasta com tanta coisa que, assim, se você põe ali na ponta do lápis, né, não é caro, não. É super, super tranquilo. E também eu parcelo no cartão. Então é super, super de boa. E tem muita gente que chega até você e depois tem testemunhos, né? Tipo, depois de passar pelo procedimento. Não, passar pelo procedimento. Cirurgia plástica. Depois de passar pela consultoria, né? Tem muita gente que chega machucada com essa questão de imagem, né? Muita gente, muita. Mulheres, né, principalmente, tem muito essa questão. Homem também tem, né? Eu tenho descoberto isso. Tô começando a atender público masculino, assim, mais a fundo. Porque não tem hoje, né, consultores que atendam, tanto o público masculino é bem escasso, e os homens têm muita necessidade, mas eu percebo que mulher ainda mais, né, principalmente porque mulher tem muito esse estereótipo, essa coisa do corpo, né, e tal, então pega muito pra mulher. Então, às vezes, quando a cliente passa pelo processo, e antes ela mal se olhava no espelho, porque é sério isso, tem mulher que não se olha no espelho, assim, ela não consegue, tipo, coloca uma roupa, joga por cima e pronto, sabe, vai. Quando eu vejo num final de um processo a cliente se olhando no espelho e dando um sorriso, sabe? Tipo, falando assim, nossa, eu tô muito bonita. Meu, isso me ganha, sabe? Então eu vejo assim, poxa, valeu tudo a pena. É muito, muito gratificante. Cada uma é uma história. Então eu já atendi assim, nossa, quase que de tudo, sabe? Então eu já perdi por mulheres que... Já atendi mulheres que sofreram aborto, abuso sexual, já atendi mulheres que não conseguem engravidar, já atendi mulheres que... tipo, tanta história, sabe? Assim, então, cada uma tem um pouquinho. E fazer parte disso, saber que as pessoas confiam em mim, sabe? Tipo, compartilham a história delas e confiam em mim pra transformar
a vestimenta delas, pra mim é muito honroso, assim. Então eu olho e eu fico realmente muito, muito honrada. E é muito lindo quando elas mandam, né, os depoimentos, assim, falando como elas estão se sentindo, né? Nossa, é incrível. É muito bom. Resgatar a essência, né? Sim. Porque eu vejo assim, a nossa geração, eu tô curtindo muito ver que as mulheres e os homens também estão se cuidando mais, né? Aham. Porque eu acho que na geração dos nossos pais, por exemplo, as mulheres, pelo menos as que eu lembro, assim, de ter contato, assim, acaba perdendo isso, né? Então Sim, não passa sim. mais um batom, Uma Depois geração que meio, tem filho, é casa, meio, né? depois que isso tem mesmo. filho. Então, você querendo ou não, beleza, ela se acostuma Uhum. a viver uma vida, tipo, sem Sim. se cuidar. Mas aí, quando você vem com essa transformação, ela Mano, você vê né? que isso daí é verdade, que eu acho que, não sei se foi minha mãe que falou outro dia, a minha mãe, ela tem, vai fazer 60 ano que vem. Aí você pega essa geração dela, assim, ela vê alguém se arrumando, tipo, uma pessoa mais velha que tá casada se arrumando, ela começa a falar assim, nossa, a pessoa tá se arrumando demais, será que, tipo... Separou? É um bem negócio isso. muito louco, cara. É exatamente o que você falou, né? E É, hoje em dia, tipo, não tem mais a nossa É geração, porque né? hoje a gente começou a entender que a gente não se arruma pro outro só. A gente se arruma pra gente também. Uhum. Então é óbvio que foi até o que a gente conversou no começo. A imagem pessoal, ela é muito válida pro outro que tá me lendo. Mas o que adianta também eu comunicar pro outro e não comunicar pra mim? Então a primeira pessoa que tem que olhar no espelho e ver o que gosta sou eu, né? E é isso que eu falo muito para todos os meus clientes. Você tem que falar pra mim o que você tá sentindo. Então, se a gente vestiu uma roupa, você olhou no espelho e não gostou, você vai me falar, Gabi, eu não gostei disso, isso aqui me incomoda, isso aqui marca tal parte do meu corpo, tipo, isso aqui não funciona pra mim, porque é assim que a gente consegue ir contornando e chegar no melhor resultado possível, sabe? Então é isso, as pessoas hoje, não só mulher, mas homem também, entendem que a gente se veste, obviamente, pro outro, né? Quem é casado, mas se veste pra si também. Então, quando eu me visto e eu me sinto bonita, é muito mais fácil do Heitor olhar pra mim e também me achar bonita, né? Uhum. Porque eu já estou me sentindo bem. Então, assim, isso é super importante, né? Essa E, conexão. amor, tem um negócio que a gente. Tô pegando mas- a tosse do Carlinhos. Uma expressão meio. Que algumas igrejas. Não diria algumas igrejas, mas alguns da igreja, acho que é melhor. Ainda tem um pouco de torce o nariz com a questão da autoestima, né? Porque, tipo assim, quem é crente não precisa falar de autoestima, não sei o quê, fica com esse preconceito contra a questão de se tratar a autoestima de alguém, né? Aham. Mas é importante também, né? Tipo, entrar nessa área, né? De se entender o que acontece com a pessoa e trazer uma autoestima pra ela também, né? Pra que ela tenha. Porque, assim, sem autoestima, sem uma. Se você não tá bem com você mesmo, a tua vida inteira é um caos, né? Sim. É porque o que é a autoestima? Uma estima de si mesmo. Uma estima de si mesmo. Então, é o quanto eu me dou de valor. Peraí, deixa eu fazer um. Quando eu era mais novo, eu falava assim, mano, baixo autoestima, o cara tá maluco? É baixo ou é autoestima? Dá a entender português, né, no Aham. caso. Mas o que você tá falando? Desculpa. Tá certo, Porque tá? é baixa auto de si, né? Isso mesmo. Então, o que é autoestima? É o quanto eu me dou de valor. Então, se eu não me dou valor nenhum, que valor que o outro vai me dar? É por isso que a gente vê tantos relacionamentos abusivos. É por isso que a gente vê tanto relacionamento tóxico. É por isso que a gente vê tanta gente deprimida, muitas vezes, né? Por quê? Porque a pessoa não se dá valor nenhum, ela não tem estima nenhum de si, do tipo, eu não valho nada, eu não sirvo pra nada, eu não sou boa em nada, né? Eu sou feia, eu não sei fazer nada direito. Então, a estima vai decaindo. Então, nunca, nada que o outro falar pra ela vai ser bom o suficiente, porque ela não acredita aquilo dela. Então, esse problema que às vezes tem na igreja de não aceitar falar, por exemplo, sobre autoestima, é muito complicado, porque eles normalmente vai muito pra linha do tipo, realmente a gente não tem valor nenhum, né? Então, tipo assim, quem é bom o suficiente é Deus, então vai muito pra essa linha. Mas, poxa, nós somos reflexo de Cristo, né? Então, obviamente, não é pra gente ter orgulho, mas é pra gente saber o nosso valor, quem a gente é em Jesus. Então, isso faz de nós, na verdade, a gente tem que ter uma autoestima muito boa, né? A gente sabe que a gente é
filho, que a gente é amado, que a gente é escolhido, que a gente foi comprado. Então, cara, como não se alegrar com isso? Como não saber o valor que eu tenho e fazer com que o outro me respeite à altura, sabe? E também dar esse respeito pro outro. Então, a autoestima ela é essencial para qualquer bom relacionamento, seja com pessoas, seja entre pessoas entre a igreja, da igreja, seja no trabalho. Então, uma pessoa que tem a autoestima baixíssima, meu, você fica deprimido perto dela, porque tudo que você fala é ruim, né? Ela nunca é boa o suficiente, é muito difícil, é bem complicado. E precisa de tratamento, né? Então, quando a sua autoestima, ela se você não tá com uma autoestima equilibrada, você nunca vai conseguir transmitir uma imagem alinhada. Nunca, porque por dentro você tá quebrado, entendeu? Então, a autoimagem que você tem de você é distorcida. Então, você se vê de uma forma distorcida, que às vezes você nem é. E aí vem uma coisa super séria. Por quê? A nossa autoestima, ela é construída aonde? Na nossa infância. Então, para quem é pai, isso é uma coisa muito importante. A influência que os pais têm sobre os filhos, ou que seja lá quem te criou, é muito relevante na autoestima da pessoa. Então, se a criança cresce ouvindo que ela é burra, ela sempre vai se sentir burra. Salve, Vitória! Por mais que ela estude, por mais que ela se aplique. Se a criança cresce ouvindo que ela é branca demais, tipo, lá, o Gasparzinho, sabe esse tipo de coisa? Ela sempre vai ser um ponto que ela vai se incomodar. Então, por isso que é muito importante hoje, graças a Deus, a gente também tem muita informação para os pais para ajudar realmente a, né, ali, porque às vezes não é por maldade, sabe? Mas porque eles também foram ensinados dessa forma. Qual que era o seu bullying da sua infância? Nossa, eu tive vários, velho. O meu era de ser gordo, ter Eu tudo. lembro que uma vez assim. E até hoje é algo que te incomoda. Olha como que isso é sério, porque o Heitor, a gente foi num casamento sábado, né, amor? E ele tava com uma camisa preta, ele ia colocar um blazer por cima, ele falou, vou colocar uma camisa por baixo que vai marcar. Falei, Heitor, não vai marcar. Falei, nem vai aparecer. Então é uma coisa que fica tanto na cabeça, mesmo que a pessoa não tenha mais. Tipo, hoje ele é sarado, assim, super malhado. Nem aparece mais, mas assim, é uma coisa que fica na nossa cabeça, sabe? Então por mais que aquilo mude, você ainda tem que ficar assim. Qual que era o teu, Carlinho? Então, o meu é que teve episódios, né? Que ao mesmo tempo de fases, né? É fase, então, é ao fase. mesmo Depende tempo que eu era, tipo, que eu era desprovido de beleza, vamos dizer assim. Não, mano, de verdade, eu era feio, mano. Eu era feio. Vou até feio. comer um negócio. Eu falo era porque hoje eu tô muito melhor do que eu era. Você é bonito. Mas enfim, mano. Só que assim, ao mesmo tempo eu era muito, tipo, como que fala? Popularzinho, tá ligado? Eu me encaixava em todas as turmas. Então, assim, mas mesmo assim, Nossa, mano. eu me achava feio demais, mano. Teve uma vez, mano, que na sala, na 6ª série, isso aí marcou pra mim, mano, que a Gabi falou que é verdade mesmo. Teve uma votação na sala, mano, das meninas. Qual que era o menino mais feio? Você ganhou. Ganhei, mano. Esse dia eu fiquei triste, mano. E eu marquei o nome de todo mundo da minha sala. Espero não encontrar vocês. Fala da escola e a sala. Atenção, 6ª série B. Do Domingos de Araújo de Paulínia. Eu lembro de todos vocês. Abre aspas, pode ser que eu estava nessa votação. Não, você tava na mesma sala que ele? Pode ser que eu votei nele, eu não sei, eu não lembro. Mas você sabe que Desculpa, tem... Carlinhos. Não. Tranquilo, já tá superado. Superou já. Eu não lembro. Casado, tá Se eu bem não lembro, eu casado. não fiz. A Jéssica passou por algo semelhante, isso que você tá falando. Que os pais dela falavam assim, não come, você tá gorda. Você não sei o que, mano, a Jéssica quase morreu por causa de anorexia, né, bebê? Então isso que você falou é muito fato, muito sabe? sério. Os pais e também, claro, né, na escola, que não tem como evitar, né, na escola. Mas assim, é complicado, é um assunto complicado. Pô, isso daí é um bagulho da hora, né? Porque, tipo assim, eu já fui esse cara que falou assim, geração Nutella, nós sofria bullying e não morremos. Mas não morremos, mas estamos cheios de trauma, né? Não morreu, mas é tudo complexado, né? Tudo traumatizado, Tudo traumatizado. usa oversize porque você acha gordo, né? É bem isso mesmo. Então, é muito sério, assim, isso da primeira infância, porque acaba... E a adolescência também, né? Acaba a gente levando aí pro resto da vida. Então... Para de fazer bullying com seus amigos. Pare de fazer bullying com seus amiguinhos. Seja um cristão. Se você for crente e estiver fazendo bullying, você tá fazendo E errado. faça terapia também, que ajuda, viu, gente? Verdade, mano. Precisa ir atrás de terapia. Ô, eu chamo os terapeutas, vou me confessar, a Gabi sabe. Você é cristão? Não, Qual não é igreja? essa que eu pergunto, não. Eu chamo o terapeuta, pergunto o preço e nunca mais respondo os caras, mano. Tem um não. monte no meu WhatsApp. Eu fico com preguiça de manter a conversa. Ó, triste isso. Mas eu tive uma, mano, que, nossa, foi surreal, assim, de bom. Porque eu comecei aí, Tem mais amendoim lá? no começo... Oi? Tem mais amendoim lá. Não vai pegar mais não. Não. Depois nós vamos comer uma pizza. Verdade.
Então, Olha, vantagens ou desvantagens de ser a esposa que tá no podcast. Não vai comer mais nada, não. Vai comer o que tá aqui. Tem pizza depois. Se fosse o convidado, claro. O pode Carlinhos vai pegar. pedir pizza. Podia falar pra uma pizzaria patrocinar nós, né, mano? verdade. Nossa, O Vitão tá que- até hoje falando que vai pagar pizza pra nós. Pizza Hut. Patrocina Queremos nós. você aqui. Queremos você. O que eu tava falando? mesmo? Mano, sei lá, desculpa, eu cortei. Deixa eu lembrar, recapitular. Enfim, é isso aí. Traumas de infância, né? Psicólogo. Ah, tá, da psicóloga. É. É verdade. Aí, mano, o que acontece? No começo da sessão, ela começava a pirar, né? Ela começava a fazer umas perguntas, mano, ela tá gastando tempo aqui, não tem nada a ver com o que ela tá falando. Aí era tipo jogos mortais, tá ligado? No final da sessão, ela ia falando, Carlinhos, é o seguinte, esse ponto A tá acontecendo isso, porque o ponto B tá acontecendo isso, e porque... Mano, eu lembro que Nossa, falava... aham. Já passaram por isso? Eu Eu falava, já. mano... Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. da Foi fazer hora. terapia. Tantos pontinhos se conectam, né, Carlinhos? Você fala, gente, é por conta disso que eu sou desse jeito. É. E aí isso faz você parar de ser daquele jeito, porque você toma consciência do seu problema, né? Sim. Então fica muito mais. Mano, sabe muito um legal. bagulho louco que aconteceu comigo? Quando eu era criança e adolescente, não, até na faculdade ainda, eu era o cara que, tipo, forçava muita amizade, eu queria estar com todo mundo. E aí, mano, parece que eu mudei totalmente. Hoje você me conhece, tipo, eu não faço questão muito de estar em meio de grupão, de fazer Uhum. novas amizades. Mudou totalmente, sabe? Tipo, eu acho que... E eu acho que eu sempre fui do jeito que eu sou hoje, mas que, na verdade, eu ficava me forçando a ser mais legal, sabe, com as pessoas. Era muito louco, Mano, velho. eu tenho uma teoria que é aceitação, assim, né? tipo, se você tem mais do que 5 amigos, Mano, tem alguma coisa errada. você sabe qual que é o maior milagre de Jesus? Ter 12. Ter 12 amigos aos 30 É. anos. É verdade. 11, né? Não que você... É verdade, 11. 11, Mas ele 11. considerava 12, o É. outro que não considerou É ele. verdade. Mas depois virou 12 de novo, né? Verdade. É, depois entrou Matias. o Matias. Mas assim, não quer dizer que você não possa contar com mais de 5. Mas eu digo assim, É. aqueles próximos, né? Tanto é que Jesus tinha um só, né? Se for ver, um João, ou três. né? Não, um Três, só. né? 3, Pedro- João, Pedro e... Agora, Pedro, Thiago e João. Isso, Pedro, Thiago. Que eram os mais próximos É, e João, mas João era era mais o próximo. amado. Mas, ó, sabe um bagulho que eu ia falar? Mano, eu era tão, tipo assim, pra ter a aceitação dos outros e querer ficar na roda, que eu era muito fofoqueiro, mano. Muito fofoqueiro. E hoje as pessoas... É muito louco isso que Deus faz na nossa vida, porque hoje as pessoas contam as coisas pra mim porque sabem que eu não vou contar pra ninguém, mano. É. Então, tipo assim, eu lembro daquela passagem, Paulo fala, não lembro aonde agora, acho que talvez seja... Não vou arriscar. Fala assim, aquele que mente, não minta mais, seja conhecido pela verdade. Uhum. Ou seja, não basta você parar de mentir, você tem que ser conhecido como o oposto do que você era antes. É. E aí eu vejo, tipo, mano, o que Deus fez na minha vida? Eu era Tem 180 fofoqueiro graus mesmo. e hoje eu sou, tipo, o boca de túmulo, sabe? Que as pessoas contam os negócios pra mim e te falam assim, mano, eu sei que não vai sair Mas sabe daqui. qual que vai ser o BO, mano? Assim, pra pastor, eu acho, no seu caso, em caso de todos os pastores. Por exemplo, vamos supor, o Carlinhos, mano, da nossa igreja. Tipo, o Carlinhos, ele, sei lá, mano, ele bate na esposa. Uhum. Tipo, você vai ter que... Você tá ligado? Não, é que eu fui muito além. Não também. entendi. Vamos ver. Tipo, Usa um você- exemplo mais light. um exemplo mais light. Você vai Não, ter que ser tipo, conivente você vai com ter que aquilo ser- até resolver o Exatamente, problema. você não vai poder, tipo, nossa, mano, eu nunca mais vou falar com esse cara, tá ligado? Você é o pastor. Isso aí é um ponto, né? Isso é um ponto a se tratar. A se tratar, É outro episódio. Mano, Precisa Chama de eu que eu sei terapia. também, aí eu falo o que eu Tem acho. algum terapeuta aí que possa Ai, atender meu Deus. aqui? Pô, essa mesa aqui já... Ela é só encaixar Algum ela. terapeuta Mano, que queira atender o Heitor? Você percebeu que De a graça. Jujuba é um ursinho? Você não tinha visto? Eu tava Não. até beijando um com o outro aqui, eu tava fazendo assim, ó. Nossa, Beijei. cara. Meu Deus, O meu tá meio esquisito, esse ursinho. Esse daí aqui, tá cara. meio tá transparente. deformado o ursinho. Amor. É. Desculpa, vou falar. Não, por favor, cara. Amor, você tem 26. Vai fazer 27, dia 6 de agosto. Quero presentes. 6 de agosto tá chegando, ó, menos de um mês. Menos de um mês pra você Menos fazer de um mês, 27 anos. 27 anos. Pensa. E como é que foi tua trajetória no cristianismo? Tipo, nasceu crente, nunca se desviou, como é que foi? É, O testemunho dela é mó chato, fica ouvindo. meu testemunho é chato, não tem muita criatividade. Mas tem uma parte assim da minha história que pouca Eu tenho uma pessoa. pergunta boa depois. É? Pra dar jogar um salzinho nesse testemunho que eu quero saber. Tem um detalhe que ela também não teve a oportunidade, né? Porque a vez que ela quis ir, ela teve uma mãe intercessora que orou. É. Essa história é bem legal. Mas começa lá, Gabi pequenininha, como Aham. que foi? Então, Sua caminhada assim, na pra igreja. quem assistiu o podcast da Grazi, já vai saber um pouco da minha história, mas então minha mãe, ela engravidou, ela namorava com meu pai, e aí ela engravidou, eles estavam namorando há pouco tempo, assim, né, e ela engravidou,
E aí, quando ela engravidou, ele não falou que o filho não era dele, né? Então, aquele famoso caso brasileiro. Mas aí depois, enfim, né? Ele viu que eu era a cara dele, não tinha muito pra onde fugir, né? E minha mãe era solteira, né? Na época, né? Minha mãe se Só converteu. deixar claro que não é o Gerson, né? Não é o Gerson, gente, é verdade. E aí, meu pai biológico, o Gerson é meu pai de coração. E aí, o que aconteceu? A minha mãe, né, começou a cuidar de mim, ela não se casou com o meu pai biológico. E aí, depois de alguns anos, ela conheceu o Gerson, eu era pequenininha, acho que eu tinha 3 anos, se eu não me engano. Aí eles casaram e teve a Bárbara, teve o Lucas, então Você assim... teve esse trauma, Gabi? De ausência de pai ou nem deu tempo? Cara, não deu tempo porque o Gerson 3 anos. supriu Mas você muito, tem umas assim, coisas né? que você fala às vezes Tenho, que teu pai não tenho. te buscava, marcava. Sim, tem várias coisas que, assim, me marcou muito porque ele dava muita mancada comigo, né? Então era de sumir, de ficar meses sem me ver, problema com pensão. Então, assim, ele nunca foi um bom pai pra mim. Ponto, né? O Gerson foi meu pai, é meu pai. Tanto que quando eu falo pai, é sempre o Gerson. Ah, meu pai. Eu nem lembro, sabe? Assim, é uma coisa meio... Eu não lembro, tipo, do outro. Eu lembro do Na certidão Gerson. é o Gerson. Não, na Não, na certidão é o certidão- Alex. tá, É, entendi. meu pai. É porque minha mãe Biológico. tem esse mesmo caso, só que o dela, Foi o o pai pai, de entendi. coração Legal. tá... Sim, não, ele me registrou. Entendi. Mas aí ele também, assim... Aí teve um período que a gente ficou mais próximo, tipo, assim, na nossa vida. Por quê? Ele começou a ir na mesma igreja que eu ia. E ele quis se aproximar, ele começou a levar uma vida mais, né, assim, mais séria mesmo. Porque ele era muito de balada, de rolê, assim. Então, ele se casou, conheceu uma moça, se casou. Começou a ter uma vida mais certa. E a gente ficou por acho que 1 ano, mais ou menos, assim. Eu não lembro porque a gente é criança, perde um pouco a noção de tempo, né? A gente ficou um tempo mais junto, assim. E aí depois ele se separou dela, dessa primeira esposa dele. E na separação ele entrou em depressão. Só que como criança, isso eu tinha tipo 10 anos, né? Como uma criança não sabe muito bem, né, o que é depressão. Então eu não entendia. Pra mim, meu pai me abandonou de novo, né? Então aí reforçou ali o trauma do abandono, né? Aí, depois, ele começou a se envolver com uma outra moça, se casou de novo, teve filho com ela e tal. Só que nesse período eu já não tinha mais contato com ele, né? E, assim, às vezes a gente se falava muito de vez em quando, tipo, feliz aniversário, sabe? Esse tipo de coisa. E aí teve um episódio bem, bem complicado, assim, que aconteceu entre a gente, de ofensa mesmo, né? Então eu já tava maiorzinha, já tinha meus 13, 14 anos. E aí foi bem tenso. Aquele dia, assim, não vou nem contar, mas foi bem complicado. Eu fiquei muito, muito mal. Minha mãe teve que entrar no meio e tal. E dos meus 14 até 23? Não lembro. Foi. Eu fiquei praticamente... Eu fiquei sem falar com ele. Então, a gente não se falava, né? Nem lembrava mesmo, assim, sabe? Então, tipo, é como se eu tivesse deletado ele da minha vida e ele me deletado da dele. E quando eu fui casar, com 22 anos, foi com 22 que eu fui falar com ele, porque eu falei, olha, estou indo casar, né? Vou casar. E só pra te avisar que você não vai ser convidado pro casamento, por motivos óbvios, né? Então, eu não quero que você fique também, que você veja uma foto de tipo, nossa, minha filha casou, né? E nem me avisou. Eu falei, então eu não vou te convidar porque não tem sentido. Eu falei, eu tô convidando as pessoas que fazem parte da nossa vida e você nem conhece o meu noivo e tal. E ele super entendeu, ele falou, não, obviamente que eu não falei assim, né? Eu falei mais branda, né? Mas assim, ele entendeu, ele falou, não, tá tudo bem e tal. Com 22. E aí, no outro ano, que foi 2023, né? Foi isso ou foi 2024? Não, quando Não, eu tinha 23 2019 foi quando ele Foi faleceu. 2019. É porque eu lembro que a gente tava foi no dia de GC. Foi no dia ainda. GC. Verdade, Foi isso verdade. mesmo. E aí... Foi no dia do GC que a gente achou um cachorro na rua, você lembra disso? Foi, Que você tava de gorro de Papai Noel procurando cachorro na rua. Que calma. Você sabe dessa história, Jéssica? Depois eu conto. A E gente aí... não achou o cachorro, Não, inclusive. o Carlinhos mó triste, cadê o cachorro, mano? Meu Deus. E aí foi isso. Mas em relação à igreja, eu nunca me desviei, então eu sempre, tipo, tive uma vida muito correta mesmo diante de Deus. Então, pelo fato
de eu ter ali realmente uma família muito embasada na Bíblia, dentro, né, dos princípios cristãos, da igreja mesmo, né? Então eu acabei sempre, tipo, seguindo muito aquilo, mas mais do que seguir a regra da igreja. Então eu tive experiências muito profundas com Deus que realmente me fizeram Tá muito por que longe. me fizeram a ter certeza daquilo que eu acreditava. Então, isso me levou a nunca me desviar, né? Isso me levou a nunca, tipo assim, ter vontade mesmo, sabe? Teve uma vez que a gente até brincou que eu falei, mãe, quero ir em tal lugar. Ela falou, pode ir. E eu fui, comecei a passar mal e, tipo, voltei, porque realmente não era o meu lugar. Então, assim, sempre fui separada, sabe? Não me arrependo de nada. Não me arrependo de não ter conhecido lugares, de ter casado virgem. Não me arrependo de ter me separado. Não me arrependo porque, assim, eu sei que Deus tem realmente propósito, né, na minha vida. Se separado pra Deus, né? Sim. É que você falou sim. ter me separado, às vezes pode soar que, tipo... Não, foi casado antes. Não. De ter me separado pro Senhor mesmo, né? Então, assim, tudo, eu falo que, cara, tudo que eu faço na minha vida, eu pergunto pra Deus, tipo, Deus, o que você acha disso? E é engraçado, mas é sério. Porque às vezes, tipo, eu vou no shopping e eu falo, Deus, eu precisava muito achar essa peça pra essa cliente. E aí, tipo, Deus parece que dá uma luzinha na minha cabeça e aí eu vou no lugar certo, sabe? Então, assim, tudo eu passo direção de Deus. Deus, eu vou lançar um e-book, o que você acha disso, sabe? Deus, eu tô pensando em fazer essa parceria, o que você acha? Então, tudo eu pergunto pra Deus o que ele acha. E tem dado certo. Eu já presenciei algumas vezes, né? Eu esqueci o que eu ia perguntar. Meu casamento e o estacionamento do... Do shopping? Não, A vaga do crente? É, a vaga do crente. Do outlet? Do outlet. Verdade. Mano, aquele dia era impossível Surreal, achar, né? Ô, Gabi, e assim, isso é uma pergunta, o Heitor pode responder não também. Nada escrito Eu no não sei, papel. não entendo esse Isso aqui, papelzinho. Isso aqui Meu Deus. passa respeito, Confiança, confiança. entendi. A igreja já foi chata pra você? Porque assim, no meu caso, mano, nossa, ir pra catequese, mano, era muito chato, velho. Porre. Eram umas coisas que, tipo, eu não entendia e sei lá, tá ligado? Foi chato a igreja pra você na infância ou você sempre teve essa aspiração? Eu sempre gostei. Por exemplo, quando criança mesmo, eu chorava quando minha mãe não ia na igreja. Nossa. Tipo, eu chorava, tipo, eu quero ir na EBD, sabe? Muito Assim. gospel, né? Muito gosto. E aí minha avó tinha que passar, me pegar e me levar, assim. Então eu sempre amei estar na igreja. Tipo, sempre foi uma coisa que eu acho que meus pais tiveram muita sabedoria de realmente nos ensinar que ali era o melhor lugar, sabe? E eu cresci envolvida, então isso eu acho que é muito importante, sabe? Então sempre estava envolvida em fazer as coisas, em participar, tipo, fazer acontecer, chamar as pessoas, envolver as pessoas. Então, tipo, pra mim nunca foi óbvio, quando a gente tá ali na fase mais adolescente, você quer ir também pra outros rolês, né? Mas nada que me tirasse o gosto de estar na igreja. Então, pra mim não. E quando que foi o seu encontro com Jesus? O primeiro, assim, você lembra ou... Cara, eu lembro, foi... Nossa, Carlinhos, eu não lembro exatamente, assim, mas eu tinha, tipo, uns 8 ou 9 anos. Veio uma galera, a gente era de uma igreja, ela existe até ainda, Igreja Bíblica de Cristo, a gente era. Ela era em outro lugar, hoje ela mudou. A gente ia naquela igreja, a gente ficou por muitos anos. E veio uma galera de fora do Brasil, uns americanos. E eles estavam com, tipo, um mover muito louco que estava acontecendo lá. E eles trouxeram aqui pro Brasil. E, eu fui assim, tipo, realmente tomada, sabe? Pelo Espírito Santo, assim. E foi muito doido. Então, ali foi, tipo, um dia que me marcou muito. Tipo, porque eu fui pra lugares, assim, sabe? Tipo... Eu não sei nem explicar o que eu senti exatamente, mas foi muito, muito surreal. E eu lembro que nesse dia, eu olhava pra Bárbara, pra minha irmã, e a Bárbara brilhava, cara. Ela parecia que tinha jogado um pote de purpurina, assim, nela. De tanto que ela brilhava. Parecia que ela tava com glitter. Então, assim, foi uma experiência muito doida com Deus que a gente teve naquela época, assim. Mas tive várias coisas que me marcaram, assim, né, durante a vida cristã. Mas ali acho que foi meu, sabe, meu encontro ali com Deus, minha conexão do tipo, eu te fiz pra mim, sabe, assim? Então, aquilo ali me tomou e ali eu fiquei. Eu tinha um pensamento, até na Nazaré, agora, 2019, sei lá, mais ou menos eu tinha esse pensamento. Tipo, eu dava graças a Deus por ter vivenciado umas experiências, sabe? Uhum. Tipo, nossa, mano, que bom que eu...
sei o que é, tipo, chapar o globo e passar mal. Que bom que eu tive um namoro, tipo, desregrado, sabe? Só que hoje eu já vejo que não, mano. Hoje é uma bênção, que nem, por exemplo, no seu caso. Porque mesmo você não tendo conhecido esse mundo, Sim. eu vejo em mim hoje, tipo, muita coisa ainda do passado, assim. Sim. Sei lá, mano. Num Latente, dia, Mas, né? mano, num dia ruim, você fala, mano, hoje era um dia bom pra encher a cara, tá ligado? Tipo, tem umas coisas assim, Sim. tá ligado? Que acusa a gente, que volta. E que dá vontade também, não vou mentir, assim, tipo, pô, Sim. que nem esse dia. Nossa, hoje eu queria beber pra caramba. Aí você Mas por quê? Porque era um refúgio meu, antigo. É o homem velho, né? O homem velho querendo... Gritando, né? Gritando. vai embora! Mas, ô, mano, você sabe que você tá falando esse negócio aí? Mas assim, mesmo quem não passa por uma vida desregrada, tem as suas inclinações carnais, né? Somos todos depravados. Mas eu tava lendo uma passagem que aí fica até de consolo, não só pra você, mas pra quem tá ouvindo, que é quando Jesus fala de quem muito ama quem é muito perdoado. Então, tipo assim, cara, Deus faz na vida daquele que não se desvia, mas Deus faz da vida daquele que se converte, na vida daquele que desvia. E aí, é muito louco, né? Que ele fala lá, tipo, o cara que devia 50 denários e o outro que devia 500, se eu não me engano é isso. E aí ele fala que o dono do dinheiro, né, o cara que havia emprestado, perdoou os dois. E o que devia mais, ama mais, né? Então porque a quem muito for perdoado, muito ama. Então, sim, cara, tipo, não que você ame a Deus mais que a Gabi, mas sim, a gente vê que quando a gente vê da onde Deus tirou a gente, por mais que a gente tenha... A perspectiva é diferente, né? Mas, mano, por mais que a gente tenha, assim, às vezes você tá um dia ruim, assim, de cabeça, mentalmente, cansado, bate aquela tentação mesmo, mas todo mundo sente isso, né? Só que aí a hora que a gente lembra, a gente para assim e fala, pô, velho, onde Deus tirou, eu não preciso mais disso, é muito louco, velho. Tem um outro ponto também, nem por exemplo, nossa, eu lembro quando eu ficava muito bêbado, assim, e são imagens que eu tenho até hoje, assim, tipo, eu deitado no chão da balada, tem vídeo disso, eu até postei no Instagram. Tipo, eu lembro das pessoas passando, assim, e eu vendo só borrão, assim, tipo, tá tudo bem, você precisa de alguma ajuda e tal. E é uma vida que eu absolutamente não quero mais, sabe? Tem esse ponto positivo também de ter tido as experiências, porque a gente sabe onde a gente tá pisando hoje, né? E a gente sabe que é o que como fala, completa a gente, né? Então tem lados positivos e negativos dos dois. O passado a gente não muda, né? Não muda. Exatamente. O passado a gente se arrepende. E muito pelo contrário, cara. O passado, eu vejo que a didática de Deus acho que foi até o Mika que falou pra gente isso. Que as nossas experiências, onde a gente, por exemplo, pecava, é onde a gente vai ajudar no corpo de Cristo. Isso é muito legal, né? Verdade. Deus, ele fazer uma limonada com limão, vamos dizer assim. Fazer da tua dor, tipo, sua área de atuação, uma ponte de assim. Pro outro, E é muito, assim, isso que a gente tava até falando, óbvio, eu nunca me desviei e tal, mas eu tenho muitas falhas, né? E assim, como graças a Deus que a gente vai amadurecendo e melhorando, né? Então, assim, muitos erros que eu cometi no passado por conta do meu temperamento, por conta de... às vezes soberba, falta de maturidade, de achar que, porque eu nunca fiz nada de errado, eu sou melhor que fulano. Claro que isso já passou na minha cabeça, né? Então, quando você tá ali com um ego elevado, você pensa isso mesmo. E Deus vai sempre, tipo, sabe, trabalhando na gente nesses pontos. Então, eu sei disso, né? Quantas pessoas eu já não ofendi, sabe? Quantas pessoas já com a minha língua eu já não... Porque eu nunca fui fofoqueira, nunca fui disso, mas de falar na cara mesmo por conta desse meu jeito muito direto, muito explosivo. Então, tipo, não sei o que, lógico que isso aí tá feio, sabe? Esse tipo de coisa. Então, quantas pessoas com o meu jeito eu já não feri, já não ofendi, e o Senhor vai nos transformando. Então, isso também é um testemunho, né, de transformação mesmo, assim, de que quando a gente se permite ser moldado por Deus, Ele vai transformando nossa vida para que a gente possa cada vez mais acrescentar para o reino. Então, hoje eu olho indo agora fazer 27 anos, né, e eu há 10 anos atrás com 17, tipo, meu Deus, que caos, né, quanta gente não deve ter levado, assim, sabe? Então, a gente vai melhorando. Então, nunca tive, tipo, Gabi bêbada, Gabi chapada, Gabi drogada, mas tive outros problemas, né? Então, cada um com o seu. Eu vou contar um pecado da Gabi aqui que ela vai se arrepender. Você tem que se arrepender, publicamente. Não comprar o robôzinho. Não, peraí, mano. Colocar o feijão embaixo do arroz. Realmente. Mano, não se faz isso, velho. Você põe por cima o feijão. Com certeza. Jéssica... Perdeu. Se arrependa
Curve seus mas joelhos. assim, Não, mano? curve sua cabeça. Normalmente, Que campineiro burocrático. não faz isso, né? Normalmente. O né? que? Campineiro que não faz isso? Normalmente o campineiro tipo, da região aqui é feijão por cima do arroz. Mano, eu então. não sei, porque a Gabi é estranha, porque na casa dela só ela faz isso. Não, a minha mãe também põe. Ah, então tá explicado. Vocês comiam bastante marmitex? Não. Não? Não, eu perguntei porque marmitex vem, Nossa, né? mano, É um bagulho que você falou agora que é verdade. interessante. Eu coloco feijão em cima do arroz, mas no marmitex eu acho mal gostoso Olha aí por o baixo. mundo me julgando É. e todas as Toda marmitarias marmitex, fazendo Carlinho, isso. vou falar um negócio pra você, velho. A Gabi compra marmitex em casa, aí eu falo assim, amor, pega o quanto você quer. Aí ela pega, eu vou com a colher, mano. Colherzona assim, ó, misturando tudo. E eu não gosto de comida misturada no prato, mas na marmitex eu acho que é mó bom, velho. Ainda mais por aquela de alumínio, né? Ó. Nossa, mano, e aquelas de feijoada que você pega assim, ó, farofa, couve, tudo junto, assim, ó. Tá dando Meu fome, Deus, né? tá dando fome. Nossa, Nós é vamos pedir gostoso, a marmita. Marmita. A pizza do... Pô, já podia ir pedindo, né, mano? Quase 9 horas já. Verdade. Vai escolhendo aí, Carlinhos. Mas é isso, né? Então cada um acrescenta de um jeito. E o reino de Deus é feito disso, né, cara? Gente destruída, gente semi-destruída, gente que tava mais ou menos. Falando E- em reino de Deus, você tem pregado ou Você tem empregado bastante gente, assim. pregado ou dado Pregado palestras, ou os dois, né, em igrejas também, né? Uhum. Então você tem, tipo, esse lado também que você tá não só da consultoria, mas também usando essa questão da imagem pra falar nas igrejas, quanto isso é importante pras mulheres cristãs, né? Sim. A gente vê que hoje em dia, assim, tem poucas. Não sei se é essa palavra, mas assim, poucas referências femininas, né? Tipo, quando a gente pensa assim, alguém que prega pra mulheres, é mais escasso do que homens, né? Então, assim, eu tenho tido bastante procura, assim, pra como fala? Congressos, conferências de mulheres, palestras, eventos, então, tenho ido bastante. Então, é uma porta também que o meu trabalho, que foi até o que eu comentei lá atrás, né, que hoje eu vejo um pouquinho, né, então, por que Deus fez eu sair de uma área para outra? Então, eu vejo que isso é uma porta de entrada, né, então, para de repente, Deus realmente desenvolver um ministério, algo do tipo em mim, isso tem sido uma como que se chama? Um caminho, né? A caminho. consultoria tem sido um caminho, assim, pra levar Jesus também. Ô, Gabi, quando que você vai começar o seminário? Eu? Não vou começar. Nós falamos com o pastor esses dias sobre isso. Falou? Não? Uhum. Não tem? Não. Não agora. Não agora, não por agora, não. Mas é um negócio legal. Eu acho Mas que o é pastor... legal pra aprendizado, Não, assim. mas eu acho que é legal falar o que o pastor Fábio falou pra gente, Aham. porque é algo que às vezes as pessoas podem pensar assim, tá ali na dúvida. O pastor Fábio falou um negócio muito interessante. Ele falou assim: se você vai fazer o seminário só por conhecimento, você tem que ver se ele faz sentido pra área que você quer atuar. Por exemplo, a Nazareno já não. Já não seria, Não, né? não é só isso. A Gabi, por exemplo, ela não quer pregar, tipo, sobre escatologia. Pode crer. Ela quer falar sobre a imagem da mulher. Pode crer. Então ela tem que estudar sobre isso. Uhum. E alinhar isso com o chamado dela. O pastor Fábio foi muito da hora nisso. Foi, muito Ele bom. falou assim, não vai fazer seminário só pra ter o nome de, eu fiz seminário. Sou Vai pastor. fazer cursos específicos da sua área pra que você fique cada vez mais excelente na sua área. Ô, uma curiosidade, cara. Eu acho que eu sei a resposta, mas só pra confirmar. O pastor Fábio, por exemplo, ele pode me chamar pra pregar lá? A Nazareno autoriza eu Pode. pregar? Pode. Você não pode ser, tipo, você não pode ser titular de uma igreja, etc e tal. Mas você pregar não é atrelado necessário. Vai de pastor pra pastor, entendeu? Pastor. Mas não tem uma regra geral. Não. Tipo, a denominação não pode proibir um cara que é leigo, é o nome que a gente usa, né? O leigo e o pastor, de pregar num culto. Não é que não pode, a Nazareno não proíbe. Entendeu? Então, ele pode chamar você pra pregar. E na Nazareno pode se tornar pastor sem ter feito teologia? Não. Não, tem que ter pelo menos 1/4 pra ter licença local. 1/4 só? 1/4. Caraca, que legal. Porque a licença local ela é muito restringida à igreja local. Pode crer. Aí pro distrito você tem que ser formado. Posso estar falando errado, mas pro Entendi. distrito você tem que ser formado. Legal. Que o distrito já abrange a região, né? Eu imaginei porque a nossa igreja, ela chamou, né? Tipo, por exemplo, sei lá, o Tenca pregou ele. Não... Exatamente. Tipo, exatamente. Tipo, por exemplo, eu não sou Mas o Tenca A pastora. Gabi, é verdade. Né, e eu- Eu tenho que ter verdade. seminário, Já não peguei. tem? Ele tá fazendo, né? Ele não terminou? Eu acho que não, eu acho. Enfim. Você não precisa ser pastor pra pregar, né? Então, não precisa. É. Mas no geral, na prática, acontece. Culto de domingo é mais pastor que prega. Sim, é. por conta Até porque, tipo, É, né? tem um peso grande, né? Não que os jovens não tenham, mas tem
muito jovem, bom, que prega e ainda não teve tempo hábil da vida dele pra cumprir o seminário, né? Também. E são áreas de tipo, por exemplo, sei lá, vamos colocar na nossa realidade. Você vai colocar na garagem, pra pregar na garagem. Mano, você leva o lipão, mano, a galerinha vai pirar no lipão, tá ligado? Tatuagem aqui, não sei. Agora você imagina, sei lá, você levar um de terninho. Não dá, não É a conversa, paz do mas é Senhor. linguagem, né? Né? É linguagem, Então, por exemplo, linguagem. o encontro de mulheres, mano, a Gabi, mesmo É. sendo pastora, é a pessoa Atrai, perfeita né? pra- Porque fala do assunto e tal. Uhum. Então é isso que eu falei. Então, assim, tem aberto muitas portas pra levar o evangelho, assim, pra pregar a palavra em si, por conta da profissão. Então, às vezes, até teve uma pregação que foi muito legal, que foi na Lagoinha, que eu falei sobre, tipo, a vestimenta da noiva, tipo, então, da noiva de Cristo, sabe? E foi dando passagens bíblicas, contextos bíblicos e tal. Então, foi super legal. Então, tipo, dá pra abordar 1 milhão de temas da Bíblia vinculado à nossa vestimenta. Você sabia que a Bíblia fala mais sobre roupa do que sobre fé? Olha por exemplo. só. Tem mais vinculado a palavra, né, de roupa. Então, roupa, manto, vestimenta, veste, é citado mais vezes do que a palavra fé. Então, assim, é uma coisa muito importante e que às vezes a gente não dá valor nenhum. A gente fala, é só a roupa mesmo. E olha quantas vezes a Bíblia não fala sobre isso. É que nem dinheiro. A gente fala, dinheiro não é importante. Você já viu quantas vezes a Bíblia fala? Quantas passagens tem sobre dinheiro? Sobre investimento? Então, assim, coisas muito preciosas que às vezes a gente não se atenta, né? Então, de uma outra forma, com uma outra linguagem, eu consigo ali abordar. Porque é muito legal. Por quê? Às vezes, chama uma amiga. Vamos numa conferência comigo. Vai ter uma consultora de moda lá. A pessoa vai às vezes por isso, não por uma pregadora que ela nem conhece, tipo, sei lá, pentecostal, que ela não sabe quem é. Mas às vezes vai porque é um assunto que atrai ela e Jesus entra no meio, sabe? Então é legal por conta disso. Da hora. Top. Ô, você falou que ia colocar um sal no testemunho da Esqueci, Gabi. mano. Você esqueceu? Esqueci. Eu tava tentando lembrar, mas esqueci. Posso fazer uma pergunta do Carlinhos Deus agora? não quer deixar você envergonhar. Lá vem as perguntas, Hora vai. da pergunta do Ai, meu Carlinhos? Deus, gente, olha, Seguinte, diga. no princípio, estávamos no Éden, certo? Certo. Adão e Eva, peladões, tal. Ah, Veio o pecado, Adão e Eva peladão. Adão e Eva peladão. Veio o pecado, teve o primeiro sinal ali, eu aprendi com o Subirá isso aqui, hein? Teve o primeiro sacrifício, né, da Bíblia, Uhum. que foi o animal pra... Quando a gente morrer e voltar para o céu, a gente vai estar pelado? Nossa, Carlinhos. Tem alguma passagem que fala sobre isso? Eu não sei te Fala responder. que a gente vai ter vestes brancas, né? Vestes brancas e um corpo, como que fala? Glorificado. Mas o corpo glorificado é o mesmo É nosso. o mesmo nosso, Nós vamos ter tatuagem, mano. Sério? Ué, Jesus não tinha cicatriz? Que ele foi machucado? A gente vai reencarnar? Não, desculpa, galera. É, A gente Apaga. vai... Apaga. Volta. A gente vai ressuscitar com o corpo? Jesus, ele é o princípio, é a primícia da ressurreição. Da mesma maneira que ele ressuscitou com uma ferida que Tomé toca, ele subiu aos céus daquele jeito. É. Nós vamos acontecer o mesmo. Mas, por exemplo... Ou eu seja, seu alargador, meu filho. vou Os que ter. estão- Daqui pra sempre. Ferrou. os Não que adianta, estão mortos- tem que Não, pensar. Isso daí eu tô zoando. Tipo assim, eu não sei os detalhes da tatuagem, do largador e tal. Mas levando em conta o exemplo de Jesus e vendo que a Bíblia diz que nós seremos iguais, assim como Jesus Cristo foi ressuscitado, nós também seremos. Eu entendo que tudo que é cicatriz nós teremos. Uhum. Entendeu? E aí você ia perguntar, Mas, por exemplo, quando eu morrer, eu quero ser cremado. sim. E eu quero que jogue minhas cinzas, tipo, no No mar. mar. Tá ligado? Ele vai dar cinza pro Esquecimento. pet dele, bebê. Aham. E aí, quando Aí você vai Jesus- subir como um Gasparzinho. Vai ser isso, mano? Não, mano, ó. Assim. É um papo louco, né? Papo Mas. escatologia, mas né, não, Carlinhos? mas eu já ouvi isso daí. Eu já ouvi pastores falando que não tem problema. Você vai ser. Deus vai te reconstruir das cinzas. Literalmente. E se eu tiver no mar, eu vou parecer na terra. Mano, aí vai saber se você não Vai fica pra ser no trás. sobe Pensa como melhor nisso aí, mano. Mano, eu tava pensando... Não, mas mesmo assim, cara, tipo, por exemplo, quando a gente morre, Hum. a gente fica 4 anos lá enterrado, certo? Certo. Aí depois o cara vai lá, quebra todos os ossos, coloca você num saco. Uhum. Aí depois de 15 anos, eu acho que... Crema tipo, também? Os ossos? Eu acho que sim, mano. Eu Não sei. acho. Não, Não, mas Deus- Onde que mano, vai tanto osso também, Deus vai né, dar um gente? jeito, velho. Fica assim. Deus vai dar um jeito. É. Ontem eu tava conversando sincerão com Jesus, mano. Falei, Jesus, seria tão top se eu não morresse, velho. Seria tão top se É só Jesus você voltasse com é só vida, cara. você fazer sua parte, que Mas, ele mano, volta aí, logo, tem, você aí não... tem uma pergunta pra você. Agora capciosa. Você prefere morrer ou passar pela tribulação? É complicado, cara. Eu acho assim,
É uma escolha difícil. Mas a tribulação... É tipo Matrix agora, filho. Mas pelas nossas forças, Olha a como gente come, não passa gente. pela Meu tribulação. Deus, como come. É, boa, essa sacada. Pena que E ele não tem vai comer vermelhinho. as duas. Se tivesse um vermelhinho, ia ser perfeito. Tá ok? É o verde e o amarelo. Gente, agora eu vou contar um podre do Pera Heitor, aí, já deixa que eu ele contou terminar. um podre meu. Vai, conta. É podre do O Heitor, ele almoça perguntando o que a gente vai jantar. Obrigada. Eu também sou assim. Pô, tem cupom de desconto aqui, mano. Eu não sei o que você tava falando. Eu também. Você faz parte do clube? Faço. É beleza. nóis, então. Pô, eu gostei dessa Masses aí, mano. É boa? Masses? Tá com entrega grátis. Mas o que você ia falar, mano? Agora já... Pelas nossas forças, nós não passaremos tá. Pela tribulação. nossa... Tipo, eu, Carlinhos, sei que primeiro que a fé é um dom de Deus. Uhum. Então, até quando a gente se arrepende do nosso pecado, é dom de Deus, mano. verdade. Isso é muito bizarro, né? É. Não depende nem da gente o arrependimento. Não. Então, eu acho assim, a tribulação me dá medo. Eu não vou Uhum. falar, mas que eu não teria medo. Putz, será que eu vou arregar, vamos dizer assim? Aham. Mas é graça de Deus, mano. Ela que vai... É. Ela Não, que mas vai... a minha vai pergunta ter é no que sentido encaixar. de assim, ainda que seja graça de Deus, a dor vai ser real. Sim. Física, entendeu? Se você passar pela tribulação e sofrer perseguição e tortura, a dor vai ser real. Então, às vezes, a gente para pra pensar, eu que sou pós-tribulacionista, torcendo pra estar errado, eu penso assim, mano, pior morrer ou passar pela tribulação. Não com medo de negar a Cristo, mas com medo do sofrimento mesmo, entendeu? É pelo pensamento humano mesmo de dor, né? É. Corpo. Uhum. Realmente, cara. Olha lá, viu? Eu sirvo pra isso. Essa é a minha vida com o Carlinhos, Agora- fazer ele pensar. Mas ele pensa. Mano, agora eu torço, mesmo achando errado, que a gente vai ser... Não, mas eu sou assim, mano. Então, eu tô torcendo Eu sou pra ser... pós-tribulacionista, mas eu tô louco pra estar errado. Entendeu? Porque Que eu quero... passar pela tribulação? Não, exatamente por isso. Eu sou pós, eu creio que nós vamos passar. Ah, tá, Mas eu também. tô torcendo pra torcendo estar pra errado estar pra eu ir Ah, antes, boa. entendeu? Eu também. É isso. E o anticristo tá aí já, né, galera? Vamos prestar atenção aí. Tá Cuidado aí onde? Aonde? Corinthians? Ô, tô com fome, mano. Amor, tem mais É alguma isso, coisa? gente. Recheio. Aí eu já vou pedir. Frango catupiry. Frango Pô, você sabe que eu não Qualquer gostava... Quando eu te conheci, eu não gostava de comer pizza com frango Não. catupiry, mano. Ela me fez gostar de frango catupiry. Verdade, lá no Sobre Rodas Pizza, você... Eu acho que você foi o cliente que mais Pô, era, comprou do Sobre mano, Rodas aquela pizza que eu gostava, daquele jeito que você fazia. Aquilo que eu quis dizer, que é fininha. Ah, não, a nossa era Entendeu? Não fininha. é tipo maçuda, né? Mas pede o que você Não, quiser. não, é fininha. Essa aqui é fininha. É, então é dessa mesma é coisa. fininha. Nossa, nós Não é igual gordo. do Pizza Hut. Amor, fala as suas redes 8 sociais. pedaços ou 12? É isso, né, Vai ser gente? só nós? Só nós. O Murilo vai vir? Não. Tipo, vamos combinando o rolê, não. Papo paralelo. 12 né, Pede mano? uma de 8 e uma de 6? Não, aí é muito. 12 dá, mano. 14. 12 é 3 pra cada um, é a conta que a Gabi faz. Vamos finalizar o rolê aqui e a gente pede a pizza. É verdade. Falta de respeito com o povo. Não, eu tô deixando as pessoas com fome. Se você tá assistindo perto do seu almoço, você vai comer daqui a pouco. Já vai comer uma pizza também. Amor, fala as suas redes sociais. Vai ter lá os contatos e seus serviços, e aí convites, o que as pessoas podem. E eu, de novo, o e-book, gente, tá aqui. Compre aí o É e-book. verdade. Primeira coisa mais importante é o e-book, que uma coisa que eu não falei, uma parte do e-book vai ser voltado para ação social, então é uma forma que eu encontrei de ajudar também projetos missionários, famílias, né, que são carentes, então uma parte do e-book vai ser destinado para isso de toda a venda. Então, né, é uma forma de você contribuir também. Então, quando você está comprando e-book, você está contribuindo. E, bom, aí qualquer contato, basicamente o meu canal de comunicação é o Instagram, então é Mazer Consultoria, M-A-Z-Z-E-R, Consultoria. Deixa tudo lá detalhado, tem um link da minha bio que tem o meu WhatsApp, tem o link para comprar o e-book também. Você pode me chamar pelo WhatsApp, perguntar, pedir orçamento, tirar todas as suas dúvidas. Quando é para palestras e pregação em igreja, eu não cobro, tá? Então não tem valor, eu não cobro, mas é só me chamar também pra gente conversar. E cursos, mentorias, tudo isso eu também dou. Depende da igreja, tá, galera? Se for a Universal, aí é 3 mil reais. Carlinhos! quer ser banido do YouTube. Não, mas é porque... nossa, Pô, deixa eu falar um negócio antes que eu esqueça. Tem o link do e-book na descrição também. Às vezes você não tem muita facilidade de ver o QR Code, não sabe usar QR Mas Code. se você tem digitar um link no aí. Google, se você digitar no Google 20 peças, 200 looks, vai aparecer lá o primeiro Nossa, do é Google. muito chique, né, mano? Pode ir. vai ter físico? Não, né? Não, só- E-book, né? Vai ser só o e-book.
Vou baixar. Eba, Book. E-book daquele. Não, pra Ô, Jéssica de Gabi, presente. o que você acha das esposas que usam roupas do marido? Funcional. 2 em 1, né? Porque eu conheço, assim, uma amiga Uma minha pessoa. que... Mano, a Gabi usa um Aí. moletom meu que encolheu o moletom. Não sei o que aconteceu. O moletom encolheu. Aí agora ela usa. encolheu, obviamente, igual as minhas Eu roupas, acho que porque é ela deu- eu acho que pras famílias isso é muito econômico. Para pra pensar. Putz, eu achando que ela ia ir contra, baby. Então, Porque em vez de comprar 2, você comprou um só. Então vale bastante a pena. boa. A Gabi usa minhas camisetas às vezes também, mano. Usa? Usa. Então... É isso mesmo. Que camiseta que eu uso sua? Pra ficar em casa. Ah, pra dormir. Não, é pra ficar em Às casa vezes que você pra tá dormir eu falando. ponho, eu Ô, Gabi, É pra dar rolê ou Não, pra dá ficar em casa? rolê. Ah, não, a Gabi não faz gosto. isso, não. Você acha que... em qual situação o homem deveria usar uma roupa de camisa de futebol? Ou ele não deveria usar? No campo. Seja sincero. No campo de futebol. Só no campo. No campo de futebol, quando ele for jogar. Na academia dá pra ir. Na academia e no churrasco, com amigos, no máximo. Um churrasco super informal. Então eu acho super válido o Heitor doar algumas roupas de futebol que Que ele tem roupa? pra Só mim. tem na Shopee, mano. Ele Você só comprou tem- a única que eu tinha, que era Ele original. tem não, duas tem uma derrotas terceira. lá. Qual? Do Botafogo. Ah, verdade. Ah, aquela é tá verdade. assinada. Pô, aquela lá encolheu também, mano. Do Felipe Neto. Eu fico parecendo esse pote aqui, ó. Nossa, tá feio, viu? Carlinhos, isso tem um Mano, aquela do nutricionista pra Botafogo é indicar, da hora. É não? do Luiz Ricardo, velho. Esse cara pode Nossa. jogador. Não, agora tá na moda, vou usar ela, mano. Virei um Botafoguense, Verdade, velho. verdade. É nóis. Mas é nessas situações só, né? No restante, põe uma camiseta preta normal que já tá bom. Sabe qual que é o pior, o maior problema da camiseta de futebol? É o cheiro que ela fica. É. Mais do que a aparência. velho. Pode falar, gente. Fala a verdade. Fede. Todo mundo sabe que fede É um essas cheiro roupas. esquisito mesmo. É muito. Porque o tecido é muito sintético. Então, tipo, o que acontece? Qualquer transpirada que você der ali, pronto, ela já fica. Ela retém verdade. tudo. Então, por isso que não devem usar homem. Ainda mais se você for solteiro. Mulher gosta de homem cheiroso. Entendeu? Verdade. É isso. É isso, É isso? Então, galera. Fechou. Obrigado, amor. Te amo. De nada. Siga a gente nas redes sociais também, Instagram, YouTube YouTube. e no nossos TikTok, particulares também. mano. Como que é o nome do novo? Vocês não fizeram? Threads. Threads. Não dá pra fazer. Threads. Você sabe por quê? É empresa, né? Não, Tá sabe como aquele empresa. Threads que você tem? Eu tentei fazer do nosso, não consegui, mano. Não? Não sei se só um celular pode ter o Threads, né? Pode Depois ser eu vejo aqui. Mas Ah, pode ser isso. É, porque eu tô no acho. meu perfil no É. Threads, é verdade. deixa eu ver aqui. Você não vai conseguir fazer no Você seu. não vai conseguir também. Tem 3 contas no seu. É verdade. Ah, mas também... É isso, gente. Muito obrigada. Mano, o Heitor, ele usa muito o Instagram do Sobre o Reino, velho. Eu posto uma story assim, e de repente eu vou ver quem olhou, aí tá lá Sobre o Reino. Mas às vezes eu posso sem querer. Eu tô usando sem querer. Eu Outro dia eu também, fui mandar uma mensagem pra pessoa. Inverte, mandei, né? mandei um vídeo pra Gabi. Ela falou assim: quem que você mandou pelo do podcast? Eu falei, nossa, nem vi. Não, no começo também, lembra o primeiro dia? Que eu postei no Eu story. postava as coisas Tipo, tudo ao NX0, contrário. tá Errado. ligado? Pô, falando nisso, hoje é dia do rock. Sabia disso? Não. Ontem foi da pizza, hoje é do rock. Verdade. Que hoje é legal, dia do cara. rock. Top. Vai ter show do NX0 em Campinas, parece. Da educadora. Tá zoando? Verdade, não falaram hoje no. Vai, você não tá sabendo ainda. Não, mano. Não, Deixa- para de zoar ele, mas é verdade. Tipo, Vai ter em São Paulo. é em São Paulo? Em São Paulo eu comprei já. Ah, então é isso mesmo. Meu primo foi lá em Rio Preto esses dias, ontem. Mas é isso, gente. Obrigado. Valeu, Carlinho. Tamo junto, galera. Valeu, Gé. Até a Tchau, próxima. gente. Obrigada. Te É amo, nóis. amor. Linda. Beijo.